bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando mais um programa do Véu Rasgado Podcast. Neste programa, então, nós trazemos nossos convidados para contar os seus testemunhos de como eles conheceram a Cristo e de como houve essa transformação após esse encontro. Para quem não me conhece, então, eu me chamo Alexandre e ao meu lado está a minha esposa. Oi, pessoal, eu sou a Tice e vamos com mais um episódio. E detalhe, esta semana faz 1 ano já de podcast. É verdade. Então, nós agradecemos vocês que estão assistindo, agradecemos os nossos patrocinadores que permitem que esses episódios se concretize, que a gente possa alcançar muitas e mais vidas, que o nome de Jesus venha a ser glorificado em todos os episódios, que o nome dele seja exaltado. E começando pelo Espaço S, nosso patrocinador, agora é para as mulheres. Meninas, você que procura algum lugar para a sua formatura, para que você reserve o seu espaço para maquiagem, cabelo, unha, tudo que você imaginar que você necessita, lá no Espaço S, a gente encontra de tudo. Eu, como falei no último episódio, já tô com minha agenda já programada para ir lá por causa da formatura. Então, chame as meninas, elas são excelentes profissionais e lá você encontra o seu dia a dia, o que você necessita, ó, não deixe de se cuidar. Isso aí. Então vamos agradecer também a JB Ilhese Transportes, que tem um atendimento diário em toda a região noroeste, que é localizado na BR-285, presta atendimentos a empresas de renome como a Shopee, a Diálogo, a Log, e atende grandes empresas em locais com entregas eficientes, rápidas, com preço seguro e justo. Também agradecemos a El Peralta Barbearia, que conta com o Clube do Peralta, com diversos planos. Tem o plano que é mensal, onde você pode cortar uma vez por semana, tem o semanal, e tem aquele plano que você pode cortar todos os dias. Além de você assinar o plano, tem vários benefícios para você, né, que ganha desconto em empresas parceiras, em produtos de cabelo, para a barba também. Então vale muito a pena você ser um membro do Clube do Peralta. E também agradecemos a Harmonize Persianas, né, para vocês que querem renovar o seu ambiente, renovar as cortinas, as persianas, né, dar aquele toque na sua casa. Harmonize Persianas é o lugar certo. O Rafa tem um amplo entendimento para indicar o material necessário para você. E também agradecemos às lotéricas São Geraldo, que prestam um atendimento muito eficiente aqui na cidade de Juí, né, para vocês que querem pagar os seus boletos. Lá eles contam com empréstimos, então é um empréstimo que não tem tanta burocracia para vocês conseguirem. E tem aquela facilidade também de pagar as contas, né, dos seus dispositivos móveis, né, como da Vivo, da Claro, da TIM. Lá você não precisa do boleto, só dá o seu CPF e isso se torna mais ágil para vocês pagarem a conta de vocês, né? Então nós agradecemos a vocês, nossos patrocinadores, por estarem 1 ano conosco, né, abençoando esse nosso projeto que Deus confiou a nós que nós viéssemos fazer, né? É um projeto que coube a nós, né? Primeiro no coração do Senhor, mas depois coube a nós realizar. E a gente fica muito feliz com esse projeto que o Senhor nos entregou, né? A gente faz com o coração muito agradecido, muito grato a Deus por ter confiado em nossas vidas para realizar esse trabalho, para levar Jesus para dentro da casa de cada um de vocês, né? E que a gente possa continuar nessa obra, que Deus continue nos abençoando e abençoando cada um de vocês, nossos patrocinadores também. Amém. Então nós vamos agora para os nossos convidados, nossos irmãos em Cristo, que são bênçãos de Deus. É verdade. Amém. Então, hoje nós vamos conhecer as histórias de vocês e podem começar como que começou essa transformação do Senhor, como que Deus agiu através da vida de vocês. Então, primeiramente, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você que está nos assistindo. Estou muito honrado hoje, muito agradecido, tá, por Jesus, por fazer parte disso aqui, né, dessa missão de vocês, tá? Parabéns por isso. Amém. Meu nome é Cleiton Padilha. Então, tudo se iniciou na minha vida, a minha caminhada com Jesus, infelizmente, através da dor, né? No dia 1º de 2021, de novembro, né, era aniversário da minha irmãzinha. Então, foi onde tudo começou. O toque de Jesus definitivo na minha vida, como ela entrou, né? Antes disso, as pessoas me falavam pelo amor, né? Me criei
em um ambiente católico da minha família, já veio, né? Então eu me criei dentro da igreja católica, passei por todos os procedimentos, né? Todo o rito ali, Crisma né? ali. Crisma, aí, tudo, né? comunhão. E o toque, assim, de Jesus sempre teve, né? Eu sempre reconheci alguns aspectos, assim, da minha vida. Mas não era aquele intenso, sabe? Não tinha o Espírito Santo te tocando, sabe? Aquela, né? De te encher. Tu tinha conhecimento que existia um Jesus, um Deus ali, mas Isso. nada muito Superficial, né? profundo, Isso, né? nada muito profundo. Nunca fui atrás de estudo bíblico, né? Da palavra, nada disso. A gente sempre ia só por uma pressão, vamos dizer, da família, né? Então a gente ia procurar, né? Sempre, o pai não vai na igreja hoje, tá deixando de Jesus e coisa, né? Sim, E a gente ia mais, né? Por Eu isso. também, quando a minha fase de adolescência é a mesma coisa. No domingo de manhã, sempre. Então, infelizmente, né? O toque definitivo do Senhor comigo foi através da dor, né? Neste dia. Nós estávamos em um período de safra, eu sou agricultor também, né? Me criei no interior, né? Meu pai também é agricultor. E a gente estava num período de plantio, na verdade, né? A gente foi, era de uma terça, era de uma segunda para terça, né? Era aniversário da minha irmãzinha também naquele dia. Então a gente foi de manhã, a gente foi tentar plantar na lavoura e acabou quebrando a plantadeira, né? E eu estava num período de férias, né, da minha faculdade, que eu estava no período de faculdade ainda. Aí eu fui para lá para arrumar a casa do meu pai, então eu estava ajeitando, lavando, porque a gente queria pintar, estava reformando algumas coisas, né? E aí eu decidi nesse dia voltar e continuar os trabalhos, que eu estava passando o lava-jato no telhado, né, para tirar todo o limbo que tinha a sujeira em cima do, né? A casa até em cima, até o topo, ela tem 9 metros para um lado de baixo, né? E pro lado de cima tem 3,5 metros, 4 metros, né? Que era a varanda. Casa bem alta. Casa bem alta de madeira, né? Bem antiga. E aí eu voltei para casa, o meu pai foi buscar o restante das sementes de trator e carreta, né? Numa cidade vizinha, né? A gente é natural lá de São Valério do Sul, né? De Coroados. Quantos quilômetros dá daquele dia? Acredito que dá uns 100, 110 quilômetros não é daqui. tão perto. É. Dá uns 20 quilômetros do interior de Santo Augusto ali. E aí eu voltei, fiquei em casa, fui começar a passar o lava-jato em cima da casa, né? Aí eu tinha que subir com a escada, e lá em cima com o lava-jato, tava mangueira, tudo, né? Eu com o lava-jato com uma mão eu a segurava, e a casa é bem íngreme lá, né? E o telhado novo, assim, então ele fica bem escorregadio. Eu tava de pé descalço, de bermuda, sem camisa, né? E eu comecei bem de cima, né? E vim passando para baixo, e eu quase caí. Em um momento eu quase caí para trás, lá, e consegui me enroscar no fio e Estabilizar de me novo. estabilizar, não cair. Tá, e passou aquele momento ali, depois o sol ficou muito forte, eu acabei descendo, né? Aí tudo bem, meu pai estava vindo de São Valério e acabou quebrando a carreta. Aí ele me ligou para me encontrar ele. Aí eu fui encontrar ele, a gente conseguiu arrumar na estrada lá, e aí ele veio de volta, né? A gente trouxe o restante das sementes. Mas daí, como estava quebrada a plantadeira, tinha quebrado na lavoura, não tinha como a gente continuar o trabalho, né? E aí chegou a minha irmãzinha, chegou a minha mãe também, estava lá, estava uma vizinha, a gente decidiu fazer um churrasco ali, era aniversário da minha irmãzinha, né? A gente fez churrasco, tava ali, todo mundo brincando, jogando bola com a minha irmãzinha. Eu tenho uma irmã e tenho um irmão também, mais velho. Que idade mais ou menos tu tinha ali? Em 2021 eu tinha 21 anos. 21? Hoje eu tô com 24. 2000, então a gente Nossa, vai acompanhando. é mais né? fácil, né? E aí a gente almoçou, tava ali, meu pai tava descansando, assistindo TV. E como o sol tava muito alto, muito forte ainda, eu comecei a passar embaixo da varanda, sabe? Eu tava atirando com o lava-jato forte, bem pertinho, eu ia atirando a tinta, né? E depois a gente só passava a tinta nova, né? Aí fui passando ali, quando veio já era umas 5 e pouco da tarde, né? O sol tava baixando, eu decidi ir pra cima do telhado, continuar de onde eu tinha parado. Aí continuei e acabei cansando, né? Aí tava um vizinho do meu pai, tava minha mãe, minha irmãzinha ainda, mas já era de tardezinha lá. Tava todo mundo. Aí eu pedi pro meu pai, né, pra ele me ajudar em cima, se ele podia segurar pra mim, né? Aí ele ficava de cima da varanda, só que era um brasilite fina, né, pra segurar pra mim. Ele falou, vou colocar umas tábuas de atravessado, né, que daí eu piso em cima e daí vai, né, estabilizar toda uma parte, né, pra não cair, né, pra não pisar ali e não quebrar o brasilite. Aí a gente foi no início ali tava bem tranquilo, a gente foi passando. Quando tava no final, eram umas 18 horas da tarde, ou 6 horas da tarde,
né? Eu já estava cansado, ele também. Aí ele pediu para mim pegar, né? E continuar. Aí nisso a gente foi trocar de lugar, de posição. E aí ele acabou pisando na ponta da tábua e ele ainda estava com o lava-jato, né? Aí ele pisou na ponta da tábua e quebrou a tábua. E daí ele pisou no brasilite, começou a estralar, ele foi se mexendo. E quando viu, ele desandou para baixo. Só que daí ele tentou assegurar com as mãos atrás nas telhas, sabe? Porque tem a casa, o telhado, né? E tem a varanda. Então a gente tava no cantinho da varanda, assim, sentado, bem dizendo, na telha, sabe? Aí ele escorregou ali e tentou segurar na telha. Aí ele caiu embaixo no piso, né? Caiu sentado e bateu com a nuca. Então Eu ele vi- caiu daqueles 9 metros, no caso. Não, 9 metros era pro lado de trás da casa. Ele caiu pra frente, que dava uns 3,5 metros, 4 metros, mais ou menos, né? E aí ele caiu sentado, bateu uma nuca ali, né? E nisso que ele caiu, assim, eu consegui ver pelo buraco ainda, eu tava do lado dele, né? Ele caiu assim, e daí ele tava com o olho aberto ainda. Só que no que ele tentou se segurar aqui nas telhas, veio uma telha e caiu e deu de quina no meio da testa dele, né? A telha caiu dando aqui no meio da testa dele. E minha mãe começou a gritar desesperada, tá morto, socorro, socorro. Ela gritava de um lado pro outro. E nisso eu só tinha uma questão de segundos, sabe? 5, 10 segundos. E eu tinha tirado assim, falei, como é que eu vou descer agora, né? Isso aqui vai quebrar tudo, né? Não tinha como me mexer ali. Aí eu olhei pro lado assim, ó, já tinha uma poça gigantesca em rosca da cabeça dele assim. E ele já tava assim, se mexer, não tinha sentido nenhum. E eu me desesperei. Aí eu peguei e pulei no lugar que eu tava pra cair de pé, né? Eu ia tentar cair de pé. E nisso tinha uma ripa embaixo de mim que não quebrou, né? Que sustentava o brasilite, né? E daí ela me virou no ar e eu caí de mau jeito. Caí de mau jeito, aí eu caí sem fôlego. Eu olhava meu pai, caí do lado do meu pai. Eu olhava meu pai, assim, todo aquele sangue ali, ele não se mexia, eu tentando se conseguia levantar. respirar. E não conseguia. Até que eu consegui, assim, a adrenalina já sobe, minha mãe gritando, desesperada, né? E nisso eu consegui levantar, aí eu fui pegar meu pai já tava gelado, né? E já deu aquele amarelão, né? E ali ele já tava sem vida já, né? Meu Deus. Ali ele já tava sem vida. Aí eu, desesperado, peguei, levantei um pouco a cabeça dele levemente, né? E começava a gritar com ele desesperado, pra ele acordar e coisa, sabe? Mas tava totalmente... Ele já ficou duro, sabe? Imagina. Né? Ele ficou duro já. E daí não sabia o que fazer, aí tu já não... Desespero tu não, no aí, momento. tu nem pensa onde é que tá teu celular, pegar e ligar pra alguém. E Né? vocês moravam no interior? E no interior, de Coroados, né? Então, tipo, não tava passando ninguém, passou um carro, minha mãe ligou, gritou desesperado pro carro parar ali pra chamar alguém, daí o carro pegou e saiu, e tipo, eu fiquei, o que que eu vou fazer, E eu tinha uma estradinha naquela época, né? Eu vi ali que não dava tempo de esperar, né? Eu vi que não dava tempo de esperar. E nisso eu peguei e passei a mão na chave da caminhoneta, e botei meu pai nos meus braços e fui colocando na caminhoneta, sabe? Mas quando a pessoa, acho que tá desacordado, ou já tinha falecido, dá um peso muito maior. A Sim. pessoa tem um peso muito maior. Então, eu não aguentava quase levantar ele, um idoso já, né? Tava com 69 anos, né? Então, ele já tem deve ter uns 60 e poucos quilos, né? E nisso eu peguei e levei ele pra caminhoneta, né? No que eu gritando desesperado, já chorando, adrenalina, e eu todo cortado ainda, né? Cortei o peito, cortei o braço, assim, Na tava Nem todo... queda, né? sentia a dor Mas nem naquela hora. sentia. Eu via todo o sangue assim e achava que era do meu pai, né? A perna também tava toda cortada, né? Tem uma luxação, acredito que no osso. E nisso eu coloquei ele ali gritando desesperado. No que eu fui sair dali, eu saí um pouco assim. Ele voltou. Ele voltou assim e cuspiu sangue, né? Mas ele já devia ter perdido 1 litro de sangue só nesse Imagina. pouco tempo, questão de 2 minutos ali, né? Nisso ele voltou e daí ele não conseguia falar de tanta dor, ele já ia virando o olho pra desmaiar de novo, né? Virando o olho de dor e eu gritava, fica comigo, daí às vezes ele virava todo o olho, eu batia um pouco no rosto dele, dava uns tapas e gritava com ele, foi, e já peguei e fui com a caminhoneta. Aí eu vi que ele começou a cuspir muito sangue e eu pensei, quebrou o fio de costela,
no cair, né? Falei, deve ter perfurado o pulmão, não vou colocar o cinto. Aí não coloquei o cinto. E daí eu fui voando, né? O pessoal conta lá depois que só viu a caminhoneta passar, só o vulto, né? Cara? Imagina. Porque eu voava E mesmo. ficava muito distante de onde vocês moravam da cidade? Ficava 20 quilômetros Meu Deus do céu. de estrada de chão de Santo Augusto, né? Era no verão, pedra solta, recém tinha um patrolado lá, né? Então, assim, ó, teve uma curva, assim, que eu quase não venci fazer, que eu tive que voltar, Sim, porque assim, desliza, né? né? Porque desliza. E ainda saltou um ferro da caminhonete, uma hora lá que a gente tava num Piauzinho, lá uma cidade que fica no meio, no caminho. Uhum. Né? E eu fui com tudo, né? Cara, não pensava nada, assim, eu só pedia a Deus, por favor, não leva meu pai. E meu pai tentando falar e virando o olho, e eu gritava com ele, ficar comigo. E eu só pensava em chegar no hospital, E eu fui a mil. Ele já tinha vomitado um monte de sangue por toda a caminhonete, né? E eu desesperado, eu chegava a tremer, cara. Mas imagina. E assim, ó, eu acho que deve ter dado uns 10 minutos de Coroados a Santo Augusto, 20 km de estrada de chão, mas pareceu que foi assim, ó, Uma eternidade. Uma eternidade. Cada 10 segundos, assim, é uma eternidade, aquele momento. Aí eu chegando, né, que o pessoal chama nos cavalos, que é a entrada lá que tem da estrada de chão pro asfalto, né, de Santo Augusto. Eu entrei ali, só liguei o pisca-alerta e eu tava voando, né? Voando. Aí quando eu fui chegar antes da polícia, né? Eu vi que tinha 2 carros na minha frente, uma caminhoneta e 2 carretas, né? E eu tava com o pisca-alerta ligado, eu só liguei o pisca assim, olhei e vi que não tinha ninguém assim, ó, e passei voando. Nisso já ligou a sirene numa caminhoneta. A caminhoneta era a caminhonete da polícia, cara. Caminhonete da polícia. Aí o cara já veio assim, ó, já ligaram a sirene, vieram pedindo pra mim encostar, né? E eu já tava com todos os vidros abaixados, né? Eu só falava, eu só fazia sinal pra eles passar e eu gritava pra eles me escoltar até o hospital. Sim, sim. Né? E Pra eu tentar gritava, ir mais rápido. o cara do meu lado, tipo, um caminhonetão assim é fácil de encostar do lado, né? Me acompanha até o hospital, escolta até o hospital. E nada, ele encosta. E quando eu fui fazer o trevo, eu quase bati num carro. Cortei a frente num carro. Quase bati o carro numa conhecida lá da cidade de Santo Augusto ainda. Mas depois eu acabei esquecendo até de procurar ela, pedir desculpa. E nisso que eu passei o trevo, assim, a caminhoneta encostou do lado e eles tiraram as mãos pra fora da caminhoneta, né? E nisso meu pai fez sanha. Fez com o braço assim pra encostar. Ele conseguiu mexer o braço e fez pra encostar. E eu pensei, naquela hora, eu falei, vão querer tirar alguma coisa, Sim. né? Uhum. Peguei e encostei, bem na entrada da cidade, na frente da Pipe Máquinas lá que tem. E aí eu encostei ali, e daí nisso eu vi que o meu pai, tipo, ele tava abaixado assim, não conseguia mexer nada, mas eu vi que ele tava respirando, sabe? Né? Porque ele piscava o olho assim ainda. Aí eu desci da caminhonete desesperado, pedindo pra ele me escoltar, ele não tinha nem descido a viatura e eu já tava falando com ele, sabe? Eu tremia de adrenalina. E daí o cara desceu assim, pediu pra me acalmar, mas tipo, não tinha. Eu falei, olha meu pai lá, tá mal. Aí ele, naquela paciência dele, pegou o celular, começou a puxar assim, e daí ele perguntou meu nome. Eu falei, meu pai tá mal e coisa, meu nome é tal, me escolta até o hospital, pelo amor de Deus. Né? Meu pai tá morrendo ali, a gente acabou de cair de cima da casa, eu tô todo cortado. Eu não tava nem chinelo, mas tava só com a bermudinha, de pé descalço, sem camisa, assim, sabe? Todo queimado, sol, tava lá, tudo sujo, cheio de sangue. E daí, nisso, ele pegou e deu uma olhadinha pro meu pai, assim, todo aquele sangue na caminhonete, olhou pra mim, assim, pegou e falou, não foi nada. Quando ele falou isso, né, eu já botei a mão na maçaneta, tava com a mão na maçaneta pra mim sair já. E ele pegou e falou pra mim, tu pensa que vai aonde? Né? Eu falei, meu Deus do céu. Cara, quando ele falou, ele pensa que vai aonde, ele falou, não foi nada, eu ia me botar nele. Mas imagina. Cara, eu assim, ó, eu já peguei um impulso pra emendar ele, né? E daí nisso veio alguma coisa assim e me tocou na minha mente. Trouxe uma imagem da minha mente de eu algemado e meu pai morrendo. Alguma coisa, não faz isso que tu vai ver o teu pai morrendo e você algemado, não vai poder fazer nada. Sim. E nisso eu me acalmei, né? Eu me acalmei assim e comecei a conversar com ele, mas eu não conseguia nem conversar, sabe? Eu tava tão desesperado, assim. E eu tremia, cara. Começou nervoso, eu comecei a ficar nervoso, tremer assim todo. Tava desesperado. E desceu um brigadiano jovem,
desceu da caminhonete, um cara muito novo, né? Deve ser mais novo que eu ainda. Ele desceu assim, olhou do lado da caminhonete, assim, ele foi lá, olhou meu pai, né? E pegou e falou pro cara, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa que ele vai, deixa que ele vai. Pegou e falou pro comandante dele, né? Deixa que ele vai, do comandante me deu uma olhada assim, ó, pega e some. Né? E disso eu peguei, embarquei na caminhonete e ó, pro hospital. Meu Deus. Chegou no hospital, parou o hospital, né? Aí, tipo, meu pai voltou no hospital, já deram uma injeção, não sei o que deram ali. Aí já veio um monte de enfermeiro, o médico já tava lá também. E nisso, meu pai começou a falar e gritar de dor. Ele começou a gritar de dor que doía a coluna, né? Que doía a coluna, ele tava na maca. E aí eu apertava a cabeça dele, porque eu vi que a telha tinha caído na cabeça dele, né? E daí eu apertava a cabeça dele e falei, dói aqui, pai, dói aqui. Não, minha coluna, minha coluna. E já levamos pra fazer o raio-x, né? E não tinha nada, não aparecia nada na coluna, não tinha nada, tava tudo normal. E ele gritava dor na coluna, e o sangue parou de vomitar. Parou de sair sangue em todos os lugares, assim, tinha saído até no ouvido, no nariz, assim, sabe? E aí tinha parado, ele só gritava dor na coluna. Aí deram uma medicação pra dor e foi pra sala de espera, né? Ficou na sala de espera, a gente ficou, assim, uma questão de 20 e poucos minutos. Quando vi, começou a inchar o lado da cabeça dele, sabe? Começou a criar um galo aqui no lado da cabeça dele, né? E ele tinha um sinalzinho da testa da telha, mas era um mínimo sinal, sabe? E aí começou a inchar o lado da cabeça dele. E do nada eu tava falando com ele assim, e eu todo cortado, já ia ver né? Já tinha um conhecido lá, tava um padrinho meu lá. Aí ele já ia pegar umas roupas pra mim, ia tomar um banho na casa dele, né? Depois ia vir ali com meu pai. E aí eu fui falar com meu pai, tava falando com ele assim, aí tava o médico tava próximo, tava as enfermeiras, minha mãe também tava lá. Né? Aí já veio a secretária da saúde também, de São Valério. Aí do nada ele foi falar assim, ó, e eu acho que ele vomitou 1/2 litro de sangue na parede, assim, ó. Mas voou, sabe? E aí ele começou a ficar mal, vomitar sangue. E aí já tinha criado um coágulo, a gente já viu que era coágulo. Saltava os pedaços de coágulo, assim, ó, sabe? E ele, né? Expelindo. E eles não tinham feito nenhum exame até então. Até então só tinha feito raio-x, Mas né? só Mas só da coluna, das costelas, cabeça né? nada, Da cabeça nada, né? E daí nisso a gente ficou desesperado. Falei pro doutor, doutor, eu tenho que fazer alguma coisa isso aí. Ele falou, não, aqui não tem o que fazer, vamos ter que transferir, né? E daí ele foi lá e tipo, e ele bem de boa, mexendo nas coisinhas dele lá. Eu fui lá e meti uma pressão nele. Eu falei, o que o senhor tá pensando? Vai deixar meu pai morrer aí? Pega e transfere, né? Ele falou, não tem documento, nada, não tem pra onde transferir, agora é só emergência, é só em Juiz, não tem pra onde levar. Eu falei, então pega e transfere lá. E daí eu já desesperado ali, acabei ameaçando ele também, né? Desesperado. Sim, no momento cara, ali no momento não tem, né? Tu sai do teu racional. Tu sai Tá do louco, racional, imagina sai que do teu pai racional. tá... E aí nisso ele falou, não, calma então que eu vou transferir ele. Pegou e ligou, já ouvi que ele tava ligando, falando com o hospital mesmo pra transferir. Ele falou, só não, vão precisar do documento do teu pai lá pra poder aceitar. Né? Isso, meu padrinho tinha caminhoneta lá, a gente pegou a caminhonete e veio e eles saíram com a ambulância pra vir pra Ijuí. Aí eu tinha que voltar os 20 quilômetros de estrada de chão, que fica ao contrário de Ijuí, né? Não fica no caminho. E daí eles já estavam levando meu pai. Eu sei que a gente foi pro interior naquele momento, a gente foi lá buscar os documentos. Eu peguei umas roupas minhas ainda ali, né? Troquei a roupa que eu tava, né? Dei uma lavada assim no sangue. E a gente já pegou e voltou. Quando eles encostaram de Santo Augusto, aqui em Juí, dá 70 quilômetros. A gente teve que voltar 20 lá de estrada de chão. Quando eles encostaram de ré a ambulância ali na emergência, a gente encostou a caminhonete atrás. Meu Deus, vocês voaram na caminhonete. Cara, voando assim, ó. Eu via, tipo, tinha horas que eu olhava no velocímetro, assim, eu tava desesperado, chorando. Mas fazendo curva, assim, a 170, 180, assim, loucura, né? E daí nisso, tava ali e ele tava vomitando muito sangue, né? Já veio um primo meu que tava também, que já chegou no momento lá, né? A minha mãe acabou ficando em Santo Augusto, não deu pra ela vir junto na ambulância, né? E o médico já abandonou. Não veio nem junto na ambulância, nada. Largou só os enfermeiros que já vieram lá de São Valério. Já tinha uma enfermeira junto. Uma bênção de Deus. E nisso meu primo falou, não sei como é que ele tá vivo, ele não vai aguentar. Não, já virava o olho e já queria dormir de dor. Ele já não tinha mais Aguentava não tirar mais. força, né?
e não conseguia falar com ele, tinha que bater no rosto dele já, a cabeça já estava inchada, né? E daí para ele ficar acordado. Sim, meu Deus do céu. E aí nisso eles não queriam receber na emergência porque tinha que colocar a pescoceira, né? Tem que colocar a pescoceira, que é os equipamentos. Só quando colocava a pescoceira, ele se afogava com o próprio sangue. Né? Ele se afogava com o próprio sangue. Meu E aí, Deus, que desesperado, naquele desespero. momento, ele tinha que ficar com a cabeça de lado pra ir vomitando sangue, sabe? Vomitando sangue. E aí fecharam a porta da emergência, não queriam atender. Né? Eu fui, tinha a transferência, a moça falou lá, e daí eu comecei a me fingir de louco, né? Comecei a bater por tudo, quebrar, gritar lá, falei se mexer, né? Foi quando eu vi, tinha um cara lá, acho que era o segurança, nem me lembro no momento. Ele abriu um vãozinho da porta da emergência e eu já fui metendo as mãos nos pés. E nisso já fiz o escarcéu lá, tinha uma enfermeira. Quando eu vi assim, ó, do nada apareciam uns 10 enfermeiros, né? Encheu de gente ali. E começaram a brigar entre os enfermeiros de lá e os daqui. Né? Começaram E a teu brigar pai entre... ali E o passando, meu pai morrendo. praticamente. Meu pai morrendo. Deus, E cara, daí que veio a luta. chefe da emergência na época ali, eu nem conheço. Veio e falou pra mim, ó, não tem como atender teu pai aí, tem que levar pro outro lugar, que a gente tem que pegar e entubar aquela senhora lá, tinha uma senhorinha lá, tem que entubar. E nisso já botei as mãos nela. E no momento a gente se perde, né? Sim. Comecei a ameaçar ali. Cara, por Deus, assim, ó, desculpa, né? Perdão. Mas se tu tem uma arma naquele momento, tu faz merda. Tu faz merda. Tu vê teu pai morrendo ali, sabe? E as pessoas nem aí. É como se não tivesse valor, né? A vida, né? Cara, Meu Deus do e céu. no momento ali, tu perde, é questão de dinheiro, o que que é, sabe? Mas é momentos que não tem dinheiro que salva, não, sabe? Não... Meu Deus, gente. E aí foi até que eles pararam de brigar, assim, e daí levaram. Eles pegaram e levaram meu pai. Né? E fecharam a porta ali, e daí falei, ó, agora é o que Deus quiser. Né? E daí ficou um tempão ali, a gente ficou ali, e eles não davam notícia de nada. Notícia de nada. E o meu pai tá vivo, tava ali, e meu pai tá vivo, e meu pai tá vivo. E nada, daí quem veio comigo ali teve que voltar já, não tinha que fazer, sei lá, ó, tem que aguardar. E daí o pessoal acabou indo embora e ficou eu sozinho. E eles falaram pra mim ir embora também, pra mim dormir. Eu falei, daqui eu não saio sem meu pai daqui. Meu pai entrou vivo e vai sair vivo daqui. E daí fiquei ali desesperado. Aí passa um filme na cabeça, né? Porque o que aconteceu? No momento eu tinha um sentimento de culpa ali, porque fui eu que pedi pro meu pai subir em cima da casa e me ajudar. Uhum, Né? uhum. E nesse momento, tu imagina, eu acabei matando meu pai. Sim, tu tava Né? se sentindo Eu tava culpado, me né? sentindo culpado. Se não fosse isso, não fosse... Porque eu era uma pessoa antes, assim, eu ia fazer alguma coisa, eu tinha que terminar aquilo, eu brigava com todo mundo, vamos se mexer, sabe? Meu pai já é uma pessoa idosa, tranquila, sabe? Daquele jeito, e eu, não, vamos fazer, vamos se mexer, ajuda, sabe? E nisso eu mudei muito, me tocou muito, né? E aí, eles acabaram levando, aí não me deram notícia de mais nada, né? Aí eu coloquei nas redes sociais pra todo mundo orar pelo meu pai, e já, o telefone já não parava de tocar, todo mundo lá na comunidade já ficou sabendo o que aconteceu, viram que eu passei rápido com meu pai, já tava um falatório assim, sabe? Né? E em Santo Augusto um senhor me ligou lá e eu falei, ó, é só Deus, não tem o que fazer, sabe? Eu desesperado, não parar de chorar um minuto. Mas imagina a situação. E aí o médico veio falar comigo, era 13h30 da manhã, eu tava ali ainda, né? O médico veio falar comigo, era 13h30 da manhã, deu médico, cara, excelente, top, foi uma benção, assim, né? Ele veio e pediu o que tinha acontecido, né, e coisa, ele falou, olha, realmente, assim, ó, tu não acertou no momento de ter levado teu pai, devia ter esperado a ambulância, né, que é o procedimento correto, né? E ter levado direto para Ijuína, porque quando acontece esses acidentes com a cabeça, a pessoa tem no máximo, ele falou uma probabilidade de vida de 6 horas, né? E tinha acontecido esse acidente lá, era 6 horas da tarde. Eu dei entrada na emergência aqui em Juí, era 10h30 da noite com meu pai. Tinha passado todas essas horas, Sim, né? meu Deus. E nisso ele Mas falou... por causa de burocracias que nem precisavam. É, Vocês nem negligências, precisavam, né? né? E se eu soubesse que tinha sido tão grave, eu tinha esperado a ambulância, a gente já vinha direto pra Ijuí,
né? Só que na hora do desespero, tu Na hora do pensa desespero, só né? em Que querer daí tu salvar, pensa não tem? Salvar. o caminho de Juí pra lá e volta, né? É. Tu tenta fazer o mais próximo, né? O mais óbvio ali no Não momento, tem, né? o que tu tiver em mãos pra tu poder fazer, tu vai fazer, sabe? E aí ele pegou e eu falei, meu pai tá vivo, né? Como é que tá meu pai? E ele sempre desviava a conversa e não me falava, né? E eu fiquei começar preocupado, ele pediu pra mim sentar, me acalmar, né? E eu falei, me conta logo que você tá vivo, o quê? Ele falou, ó, teu pai acabou não aguentando, né, numa parte da cirurgia e a gente acabou revivendo ele ali, né, fazendo o procedimento correto, não lembro o nome, qual é? Reanimação, né? Reanimação, né? Isso era o neurocirurgião que tava te falando. É. E aí ele falou isso, daí depois eu falei, mas meu pai tá bem, tá vivo, né? Aí ele pegou e falou assim, olha, teu pai tá pelos aparelhos, né? Não tem mais o que a gente fazer, o que a gente pôde fazer, a gente fez, né? Não tem mais o que fazer, mas às 9h30 da manhã a gente vai ter que desligar os aparelhos e infelizmente eu te comunico e te digo já que tu prepare o funeral que não vai aguentar, não vai ter o que fazer. Meu Deus. Cara, 13h30, quando ele me falou isso, O mundo desaba. o mundo desaba. Eu me perdi lá, sabe assim, e eu sozinho. E tu tinha E como contato é- com a tua mãe ali? Imagina A minha tu- mãe, nesse momento, tava lá em Coroados. É que a gente tava junto lá. Depois alguém levou ela em Santo Augusto, mas ela acabou ficando em Santo Augusto. E depois ela voltou lá com a saúde pra Coroados, né? E aí perdi meu chão ali, né? Perdi meu chão. Meu Deus do céu, matei meu pai. Né? E eu não aceitei. Falei pra ele, não, meu pai não vai morrer. Não vai morrer. Meu pai não vai morrer, não é possível. E aí nisso ele virou as costas, saiu e eu fiquei chorando os mundos lá, né? Aí desesperado, né? Aí eu que nunca tinha procurado a Deus, sabe? De forma automática o nosso corpo vai procurar ajuda a Deus. Deus salva meu pai, faz alguma coisa, não posso viver desse jeito. E os enfermeiros, todas as pessoas iam tentar me acalmar ali, mas não tinha. Tem, imagina o médico te falar assim, prepara o funeral do teu pai. É complicado. Um choque, meu Deus. E aí aquela madrugada ali, sabe, foi meses. Foi meses aquela madrugada ali. Eu liguei pra minha mãe, falei o que o médico tinha me falado, ela se desesperou lá também, saiu procurando os vizinhos pra ver quem podia trazer ela aqui pra Juí. Aí um padrinho meu acabou trazendo ela. E aí depois ela chegou ali, mas não tinha o que a gente fazer, né? Não tinha, eles não davam acesso a nada, a gente não tinha muito o que fazer. E outra coisa que o médico falou, né, é que sim, caso de milagre acontecesse alguma coisa, ele ia precisar de um leito de UTI. E eu acabei lembrando isso e aí eu peguei o celular, então os contatos de quem eu conhecia, de político, de pessoas que tinham poder, influenciáveis, que tinham influência, eu comecei a ligar de madrugada. Né, prefeito, todo mundo lá, né, agente de saúde, secretário. Da cidade de vocês Na lá? cidade do nosso. Comecei a ligar de madrugada, desesperado, ajuda aí, preciso de um leito de UTI, dá um jeito, né? Porque em 2021 foi o forte da pandemia ainda. Sim, É não verdade. tinha nada, né? Não tinha, todos os leitos, tinha leito lá, mas era pro Covid. Do Covid. Pro Covid, Uhum. né? E eu falei, mas não é possível, cara. E passou o tempo assim, ó, não tinha o que a gente fazer. Não tinha o que a gente fazer. Aí, do nada, assim, a gente tava, do nada, era 8h30, era 9 horas da manhã, faltava meia hora que eu sabia pra eles desligar o aparelho do meu pai, né? Aí era 9 horas da manhã, a gente passou a madrugada inteira orando. 9 horas da manhã, me liga um assessor de um deputado de Pejuçara, esse assessor, um abençoado, me ligou e me disse, tu é tal pessoa, tu é filho de tal pessoa, né? Eu falei, sou eu mesmo, né? Aconteceu um acidente com você, sim, a gente caiu de cima da casa e coisa. Ele falou, olha, eu tenho notícias do teu pai aqui, eu tive acesso e consegui acessar, sou assessor de tal deputado. E ele me falou, ó, teu pai tá vivo, eles já desligaram os aparelhos do teu pai sobreviveu. E teu pai tem chances de sobreviver e se recuperar, né? Tem chances de estar fora totalmente de risco. E nisso eu já subi, falei com
com a enfermeira, né? Eu falei, meu pai saiu da cirurgia, a moça falou, não, vou tentar contato com o médico, coisa. Tu tava onde ali? Tu tava dentro do hospital. Tava dentro do Mas hospital. Na emergência, ali na frente da emergência, ali sem na... notícia ainda que tava na lá notícia. Aí dentro. quem conseguiu a notícia foi um assessor lá de... Um assessor, ele Meu é natural Deus. de Pejuçara. Mas normalmente é assim, não. Emergência, a pessoa entra e tu não sabe a notícia, né? É quem tem poder pra conseguir ligar ali, ter o contato diretamente de um médico, alguma coisa, pra falar, pra ter informação. Né? São essas É bem pessoas isso. que conseguem. Eu não conhecia quase ninguém, principalmente mais ali da área de saúde, né? Do hospital. E nisso eu fui falei com ela, ela falou, não, realmente ele saiu e estão levando ele pra sala de espera. Estão levando ele pra sala de espera, não vai precisar de leito de UTI. Meu Deus, o teu pai saiu. Porque depois que tu sai lá da cirurgia, tem uma sala de espera, tu fica pra depois ir pro quarto, né? Aí eles falaram, eles falaram pra tu subir, porque eles precisam, o teu pai tá acordado, e eles precisam ver como é que tá a mente do teu pai, então é pra você passar pelo corredor, ele vai sair do elevador, tu só passa por ele pra ver se ele vai te reconhecer, né? E nisso eu subi com a minha mãe lá, e ele saiu do elevador ali, cara, a cabeça dele tava maior que a barriga dele, era horrível, Meu Deus. assim. Ele só conseguia enxergar com o olho, assim, um pouco com o olho, sabe? E aí, a enfermeira, que estavam umas 5, 6 enfermeiras com ele, pegou e falou pra ele, tu conhece quem que é esse moço? Né? E daí ele pegou e falou, é meu filho, é meu filho, é meu filho. Meu Deus. Cara, nesse momento foi uma alegria, Jesus, assim, incrível, sabe? É algo que marca, né? É o que marca. Mas, infelizmente é isso, né? Jesus, chegou um momento, assim, que eu me perdi tanto na vida, sabe? Me meti com muita coisa errada, né? Fiz a minha vida, assim, as pessoas me falavam pelo amor, falavam, procura Jesus, para com essas coisas, sabe? Para com essa vida, sai disso, para de fazer certas coisas. Eu nunca obedecia, sabe? A gente acaba se envolvendo no mundo, né? Mais adolescente. E nesse momento, Jesus teve, não vai ter mais o que fazer, eu vou ter que te buscar pela dor agora. Então fez tudo isso, eu reconheci que foi para me buscar. Foi para me buscar, né? Pela dor mesmo, né? Para ficar ser temente mesmo. Ali, né? nessa madrugada ali, foi que, no caso, tu liberou teu coração pra Deus ali, foi isso? Ali eu liberei, ali eu fiquei desesperado para Deus. Não tinha... Eu já tinha falado com eles se era questão de dinheiro, o que eles queriam para salvar a vida do meu pai, eu já tinha feito de tudo, cara. Já tinha no início ameaçado, já tinha chantageado com dinheiro, sabe? Não tinha dinheiro, não tinha o que falar, era só Deus usando a mão do médico e o milagre dele para salvar meu pai, sabe? E aí disso depois eu fiquei com ele na sala ali, daí ele ficou me olhando. Daí ali eu agradeci a vida, tudo ele ali, a gente se despede, né? Eu já tinha me despedido antes com ele, antes dele entrar, eu já tinha me despedido. Então, foi tudo muito forte, né? Cara, aquele dia que eu vivi, naquela noite ali... Foi muito intenso, né? E eu todo machucado, daí começou a vir as dores, né? Imagina, tu não tava nem pensando que tava machucado, que estava com a depois coisa quebrada. começou a passar adrenalina, assim, eu comecei a sentir as dores, tinha uma luxação na perna, no osso que tava bem dolorido, ruim de caminhar, né? Aí nessa semana foi uma semana muito turbulenta. Né? Meu pai tava ali, precisava de cuidados, né? E aí o que mais aconteceu assim, ó, de espetacular, de real milagre, foi de unir a nossa família, né? Porque eu fui criado pela minha avó até meus 4 anos de idade. A minha mãe me abandonou com 2 anos de idade. Né? Então minha avó ficou cuidando, meu pai ajudava, mas só que meu pai trabalhava agricultor, precisava trabalhar na roça, não tinha como me criar, né? E aí minha avó me criou até os 4, depois eu decidi morar com meu pai, né? E tinha tantas respostas, sabe, tanta coisa que eu tinha que perguntar pra minha mãe, sabe, a gente tava uma família tão dividida, né? Até a minha irmãzinha, Deus colocou na nossa vida, assim, sabe, pra unir, já um pouco pra trazer amor, sabe, união, né? Mas não era tudo aquilo, sabe? Eu tinha respostas que eu precisava da minha mãe, sabe? Tinha muita coisa, né?
E que ela também não se abria, a gente também não perguntava, sabe? A gente não queria se desgastar, né? Uhum. E a gente não tinha muita proximidade, era só uma pessoa conhecida, assim. A gente se falava a cada 2, 3 meses, só para ver se um tava vivo, se o outro tava Entendi. vivo, né? E naquele momento ali, a mãe disse, não, eu vou ajudar vocês, vou cuidar. E quem me ajudou a cuidar do meu pai foi a minha mãe. A minha mãe que me ajudou a cuidar do meu pai. Então, ali a gente teve conversas, assim, ó, no hospital. O meu pai ficou, acho que 13 dias, se eu não me engano. 13 dias internado ali. No segundo dia ele estava do lado de pé na cama. Meu Deus do céu. E ele ficou Nossa, com dreno Deus. na cabeça. Né? Ele ficou com dreno na cabeça ficou 10 dias com dreno na cabeça. E ali tudo aconteceu, sabe? E ali Deus usou permitiu essa situação para vocês curar algumas Umas feridas feridas. do Algumas passado, feridas. isso que eu entendo também. É, transformação, né? Queria transformação, revelação, união, Transformação da família. família em completo. Né? Completo, né? Pegou, numa pancada, pegou tudo. Né? Transformou tudo. Meu pai também abriu os olhos para muita coisa da vida dele, né? Porque ele foi uma pessoa lá na comunidade que ele deixava dos afazeres dele para ir ajudar as pessoas. Ele acabava se prejudicando, aquela pessoa muito boa que acaba se prejudicando em virtude dos outros, sabe? E nisso ele viu que ali só tava o filho, né? E a mãe do momento que filho mais dele, precisa, no momento né? que mais precisava, sabe? Verdade. Né? E com isso a gente foi trabalhando ali, só que naquela semana, como eu falei, a gente tava em início de plantio lá, da lavoura. Então tinha toda a lavoura ainda, né? Era um período de seca, tinha dado a chuva, a gente tinha que plantar. E daí ficou um pessoal lá que a gente tinha contratado para plantar e nunca dava certo para plantar. Tinha a casa que tinha que ir lá e fechar para o pessoal não mexer nas coisas, sabe? Tinha boleto, gente me ligando, empresa de boleto vencendo. Tinha outras questões lá. Meu Deus. Aí assim, ó, acho que nos 2 primeiros dias, no dia que aconteceu o acidente e no dia depois, eu devo ter recebido umas 500 ligações no mínimo, eu acho. O telefone não parava um minuto, né? E a tua cabeça A a mil. milha, Nossa, né? sabe, eu só agradecia pelo meu pai estar vivo. Eu Aham. falei, ó, eu só quero o meu pai vivo, o resto a gente vai dar um jeito. O resto a gente vai dar um jeito. Aí tem todos os gastos, né? Tem um monte de gastos, né? Graças a Deus a gente conseguiu ajuda lá do município de São Valério ainda, né? Graças à secretaria, toda a administração, prefeito. Mas vocês foram pelo SUS, não por particular. Pelo SUS, Pelo SUS. pelo SUS, né? Quando o médico veio falar comigo que ele falou que meu pai não ia sobreviver, né? Eu falei pra ele, será questão de dinheiro, alguma coisa, que a gente dava um jeito. Ele falou, tu vai precisar na UTI, certamente depois se sobreviver. E daí, só que pelo SUS não tem, é só particular, né? E nisso ele pegou e falou assim, ó, e pra tu fazer agora particular, tu vai ter que pagar tudo desde o início, né? E eu vou te falar assim, ó, que por baixo é uma conta muito alta aí, né? Não sei se vocês vão ter dinheiro para pagar isso aí, então deixa pelo SUS e aí tenta ver leito de UTI, né? Que foi o que eu fiz ligar depois. E a gente acabei deixando pelo SUS ali, né? Acabei Deus deixando colocou as Graças pessoas a Deus. certas também, né? pessoas certas, sabe? Pessoas certas. O doutor é um cara espetacular, um cara espetacular mesmo, sabe? Muito bom, ele é professor da Milena ainda. Né? E foi esse o principal acontecimento, né, que Jesus entrou definitivo na minha vida e foi transformando todas as coisas aos poucos, né? Depois eu morava no condomínio Serrano, ali no apartamento, 3º piso, e meu pai teve que vir morar junto comigo, né? Porque pro interior não tinha como ele voltar, porque ele estava muito delicado ainda, ele tinha muitas dores, né? E a gente não sabia muito o que era. O doutor falou, ó, tu vai ter que ficar com o teu filho, falou pra ele, tu vai ter que ficar com teu filho na cidade, porque teu caso é muito delicado, pode acontecer qualquer coisa contigo a qualquer momento, tu tenha que correr aqui pra emergência, né? Tu tá correndo risco de vida ainda, ele falou. Uhum. Né? Então ali ficaria mais perto, né? Ficaria mais perto. E aí eu levei pra ele no apartamento comigo, né? Ele conseguiu subir as escadas. E então eu tive que cuidar do meu pai. Tava sozinho, estudando. Tive que parar de ir na faculdade, minha mãe me ajudou aí a cuidar do meu pai, né? A minha mãe ficou 1 mês e meio conosco no apartamento ainda, né? Graças a Deus. Aí tinha que fazer comida. Meu pai também estava no momento que ele estava fazendo implante dentário.
E ele não tinha colocado os implantes ainda. Então ele tava só com 2 dentes na boca. Então a gente tinha que fazer a comida, tinha que bater no liquidificador pra dar pra ele comendo aos poucos ainda, sabe? Meu Deus Aí do tinha que céu. dar banho, tinha que levar todo dia fazer curativo, né? E eu sei que deu 13 dias, meu pai já não tava aguentando mais, já tinham feito transfusão de sangue dele, tinham colocado 3 bolsas de sangue já, né? Tava base assim, ó, medicações bem forte, mas ele teimou assim com o doutor, brigou com o doutor, Não aguentava mais não hospital. aguentava mais o hospital, não queria ficar mais ali naquele ambiente. E queria sair o doutor veio e falou pra mim, ó, vou ter que liberar pra gente agir com a teimosia dele, mas vocês vão voltar pra cá. Ele falou, não tem como aguentar com essas medicações que ele tá, aguentar em casa com comprimido, né, até fazer efeito. Aí foi bem, o doutor falou, o doutor liberou a gente no sábado de tarde, domingo meu pai já não à noite meu pai não dormiu nada de dor, domingo de manhã a gente já tava Teve que Tá de voltar. já tava de novo, teve que voltar. Né? Aí ele ficou aquele dia inteiro ali, até no outro dia de manhã, né, medicação. E ele começou a falar, não, tá doendo muito as minhas costas, doendo muito as minhas costas, né? Foi Ele- feito um monte de RX, tomografia e não aparecia nada, né? E ficou naquilo. Aí ele ficou mais um mês comigo, ele ficou uns 2 meses e meio comigo no hospital, ali em casa, no apartamento. Quando ele começou a tomar banho, já tinha tirado o dreno da cabeça, né? Quando ele começou a tomar banho, e assim que já estava cicatrizando bem a cabeça, né? Já tinha tirado os pontos, estava cicatrizando. Quando ele viu que conseguia fazer uma comidinha, mexer Ele com o quis prato, voltar. tomar o Ele próprio queria banho dele. voltar lá. Ele, não, agora nós vamos voltar. O interior, eu quero voltar. Aí eu tive que voltar lá, e a casa tava toda uma bagunça, porque eu recém tava ajeitando, né? E ele quis ficar lá. Aí ele ficou lá, deu mais um mês, eu acredito, e ele já começou a andar de trator, trabalhar lá e andar de trator. Cara, deu 4 meses, ele já tava andando de trator. Meu 4. Deus, gente, é um Assim, milagre. o porque doutor, né, a gente chegou depois de um mês e meio, ali com o doutor, né, para atendimento, né, revisões, e o doutor pegou e falou pra ele, ó, é engraçado como o senhor tá aqui na minha frente nesse estado, porque 2 dias depois que o doutor veio e falou comigo, 2 dias não, teve a manhã que meu pai ficou ali na sala de espera, né, bem naquela manhã ainda, depois de tarde, meio-dia ali, um pouquinho depois de tarde, o doutor veio e falou comigo, ó, meu pai não conseguia falar, só tava com o olho aberto, né? O teu pai, assim, ó, ele foi lá e me mostrou, né, a tomografia da cabeça dele, tudo ali, né, o coágulo que tava. Então, nossa, tava tomado de coágulo, né? Por isso que tava com o dreno, né, pra sair o sangue. E ele falou, teu pai vai ficar meio vegetativo, né, vai ficar com alguma deficiência, alguma Meu coisa. Deus, gente. cara. Aí eu falei, mas tudo bem, tá vivo, sabe? Eu dou um jeito, a gente vai se virar, sabe? E ele foi passando assim, sabe? Passou o primeiro dia, no segundo dia ele começou a falar, né? Começou a falar ali, e daí a gente via, eu perguntava, fiz perguntas, o senhor sabe quem eu sou? Não, tu é meu filho e coisa, onde é que o senhor é, que idade o senhor tem, sabe? E aí ele viu que eu tava todo cortado, assim, no segundo dia, né? Ele viu que eu tava tudo cortado. E ele tava só ali, sabe? Ele não tinha se visto o estado dele, né? E aí ele pegou e viu assim e falou, o que aconteceu? Por que tu tá todo machucado, cortado, assim? Eu falei, o senhor não lembra o que aconteceu, pai? Porque o que a gente tá aqui, por que a gente tá aqui? Ele falou assim, mas não, mas o que houve, né? Eu falei, olha, a gente caiu de cima da casa, pai, ontem, né? A gente caiu ontem em cima da casa. E o senhor acabou quebrando a cabeça, né? Foi bem grave. O senhor sobreviveu por um milagre de Deus, o senhor tá aqui. E ele ficou pensando, assim, ficou uns 2 minutos pensando, assim, até que veio e liberou na mente dele, sabe, a lembrança. Falou, meu Deus do céu, é verdade. Daí ele olhou, assim, todo... Porque o coágulo que deu né, na pele dele, assim, da cabeça... Pegou assim e veio desde o peito, assim, a barriga, pegava uma parte das costas, com água por baixo da pele, né? Meu Deus. Ficou todo preto. Daí ele viu que ele tava daquele jeito, eu falei, ó, vou mostrar como é que o senhor tá agora, a cabeça do senhor, né? Aí eu peguei no espelho e mostrei pra ele. Quando ele viu, assim, o próprio estado dele e aquele dreno saindo da cabeça dele, meu Deus do céu, né? Ele falou, nossa. Daí ele falou, eu lembro quando eu caí. Eu lembro quando quebrou o brasilite, eu lembro.
E depois eu não lembro mais nada. Aí você passou 7 dias. Você passou 7 dias assim, a gente conversou um monte de coisa, um mundo de coisa com a minha mãe também junto, né? Depois de 7 dias, 10 dias, ele não lembra, até hoje, ele não lembra nada. Do momento que ele caiu do acidente, até 10 dias depois no hospital, ele não lembra nada. É como se tivesse apagado Como tudo. se tivesse apagado da memória dele, sabe? Tudo que ele passou no hospital. Tudo que ele passou no hospital. Tudo que ele passou. Ele só se lembra comigo no apartamento, quando já tava bem ele. Né? Meu E Deus. aí, não ficou sequela nenhuma. Meu Deus, Não como ficou Deus sequela é nenhuma. maravilhoso. Como Deus é bom, sabe? É maravilhoso. E aí, depois que passou, que o médico já tava liberando a gente de lá, né? O médico falou, ó, essa aqui é a tomografia do dia que ele chegou até agora, né? Ele falou assim, ó, eu nunca vi uma melhora dessa, né? É um milagre mesmo, teu pai tá vivo, já é um milagre, então isso aqui, o que vem pra frente aqui já não, já não vai, o médico falou, não vai me surpreender tanto. Já tava surpreendido com o caso, né? Já tava Imagina. no caso. E aí ele pegou e falou assim, ó, só que aonde ele bateu, né, é a parte das emoções, né? Então ele pode ser que fique mais agressivo, alguma coisa assim, né? E tudo bem, passou e nada. O pai tava a mesma pessoa, né? Só hoje, assim, que a gente vê que as coisas, assim, de 3, 4 meses atrás, mas até pela idade, já tá com 70 e poucos anos. Até pela idade ele tá esquecendo algumas coisas, mas da infância, tudo ele lembra, né? Só algumas coisinhas, assim, os boletos pra pagar. Mas como Jesus entrou, infelizmente, foi pela dor na minha vida, né? E ali tu depois começou a buscar, como é que foi tua caminhada ali? Naquele ano ainda eu não comecei a buscar. Claro, eu vi que Jesus mesmo estava comigo, sabe? Mas em muitas coisas eu estava em pecado ainda, né? Mas o relacionamento meu com a minha família, com meu pai, mudou totalmente. Cada minuto que eu tinha com meu pai, assim, ó, cada momento que eu tinha... Tu aproveitava? Aproveitava. Uma bênção, sabe? Uma bênção. Como eu estudava aqui, às vezes eu conseguia só final de semana pra lá, né? Uhum. Depois, coloquei atestado na faculdade lá, eu fui lá e passei mais uns dias com ele ainda, né? A gente conseguiu dar um jeito na lavoura, deu uma seca, matou tudo aquele ano ainda, né? Mas isso não era nada, né? Passaram por cima de tudo, meu pai né? tava vivo, né? É verdade, olha. Então, essas foram as principais batalhas ali, né? Que a gente enfrentou junto, né? Então, isso nos deixou muito mais forte ainda, né? Mas, infelizmente, a gente teve que passar por isso, né? Tiveram que Não é passar fácil. pelo vale, né? Passar pelo vale, né? É um vale mesmo, né? Meu pai também, né? Meu pai tem Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Só falta buscar o entendimento, sabe? Tem muitas áreas que a gente precisa consertar, algumas coisas, né? E tem muitas coisas que tem na tradição da vida, de família para família, questão de religião, né? Que precisam ser consertados. Ele não tem esse entendimento. Mas Jesus me buscou a mim para eu conseguir me capacitar e conseguir tocar ele. É verdade. Então, o que eu mais tive de bonito depois que eu tive a minha caminhada ali, depois, né, passei um ano, entrei em um relacionamento, não deu certo esse relacionamento e acabei indo na igreja, a gente acabou se batizando junto por pura coincidência, assim, sabe? Algo que Deus fez mesmo conosco na igreja, que a gente foi se encontrar novamente na igreja, a gente tinha um relacionamento antes, né? Depois a gente acabou se afastando, se encontrou na igreja novamente. Então Jesus foi mexendo as peças, sabe? Pra tudo Deus se encaixar e dar certo. E depois disso, eu consegui falar de Jesus pro meu pai, falar um pouco das questões da verdade, fora aquela tradição, né? Aquela coisa, falar, olha, assim, assim. E ele acabou aceitando Jesus, não se batizou ainda, mas a gente acredita que ele vai se batizar. Em nome de Jesus. Que Meu bênção, em Deus, nome de que Jesus. bênção. Olha. Né, a gente vai tocando, né? E agora ele já foi uma vez na igreja com nós, 2 vezes já foi com nós na igreja. Que bênção. Né? Jesus tem agido no coração dele. E Deus vai dando estratégias, né? Tá dando estratégia, né? Tudo é um processo, né? E E há Tudo um é tempo pra todas as coisas, né? A gente vai amadurecendo, né? Então, nisso entrou a nossa história, linda, né? Extraordinária. E a gente acabou se reencontrando novamente, né? Vocês se reencontraram, então, naquele dia do batismo, isso? A gente se encontrou um pouquinho antes, né?
Assim, então. Oi, gente, meu nome é Milena, sou mãe do Agora- Cleiton. Agora a gente vai ouvir a história da A história se cruza agora. Eu e o Cleiton, a gente se conhece desde criança, então, a gente estudou junto na primeira e na segunda série, lá com 5, 6 aninhos, no pré, na verdade. E, enfim, ele era de Coroados, da vila, e eu de São Valério, do grande município, né? Então, a gente estudou junto, depois eu fui pra uma escola, ele continuou naquela. A gente sabia quem o outro era, se encontrava nesses encontros de futebol das escolas, enfim, mas a gente não era amigo, próximo, nem nada. Ele era, o Cleiton, o lá que foi meu colega. No ensino médio, nós dois passamos no IF, né? A gente foi estudar pra lá. Eu fiz o técnico em administração, o Cleiton o técnico em agro. E a gente ia todo dia, às 6 da manhã, pra Santo Augusto, pra estudar. E a gente voltava só de tardezinha. O município, ele dava ônibus para nós, gratuito. Então, só que o município dava para nós e para os estudantes da noite. Então, para eles fazer só uma viagem, eles buscavam nós um pouco mais tarde, enquanto já traziam os alunos da noite. E aí, nesse período, a gente foi ficando amigo. No primeiro ano de ensino médio, a gente voltou a conversar um pouco mais. No segundo, a gente realmente se tornou amigo, né? E aí, no terceiro ano, a gente teve um relacionamento. A gente começou a ficar, se aproximou mais. Mas, enfim, eu tinha 16 anos, né? E a gente era 2 adolescentes. A minha família não sabia, não sabe até hoje. Vamos descobrir. Então era um namoro Não assim. fica brava, vó. Era um namoro escondido, assim, né? A gente não... Nós sabíamos, os nossos amigos sabíamos, a escola sabia, mas a família não. E aí chegou o final do ano, a gente se formou no ensino médio e, né, cada um foi seguir o seu caminho. Ele veio fazer direito aqui em Juí e eu fui fazer cursinho pré-vestibular porque eu queria passar em medicina, daí eu fui pra Santa Maria. E aí, nesse momento que a gente decidiu que a gente ia fazer da nossa vida no outro ano, a gente sentou e conversou e a gente decidiu que não tinha... Ou nós assumíamos um namoro, ou nós terminava. E a gente, adolescente, imaturo, morando a 300 quilômetros de distância, com a família não aceitando, a gente decidiu que era melhor terminar. Ou ele decidiu que era melhor terminar. Sim, quando a gente tava no ensino médio, né? Eu queria ficar com meu pai no interior, né? Queria lá arrendar mais terras e ficar na agricultura. Ela falou, não, mas vamos pelo menos fazer alguma prova, né, pra tu passar e coisa. E eu tava num momento muito turbulento lá, que eu era líder de turma, né, e acabou falecendo o meu tio também, e eu tive uma alergia com medicamento e acabou desencadeando uma crise de existência. Ali, sabe, tinha muita responsabilidade, muita coisa, final de ano, é muito puxado lá, né, no IF, em Santo Augusto ali, o ensino bem puxado, né, muito bom. E eu acabei baixando, fiquei uma semana no hospital, na semana de provas Meu Deus. lá, né? E eu era líder de turma ainda, tinha que fazer evento para arrecadar dinheiro para formatura, para pagar a formatura. Então tava uma loucura, né? Depois eu voltei, a gente acabou encaixando as coisas. E ela veio e falou para mim, vamos fazer pelo menos a prova, vamos fazer... Que dá um Juí, né? O vestibular. Dá uma Juí, o Não vestibular queria de fazer. direito, né? Aí eu falei, não, vamos fazer então. Aí eu vim, fiz e acabei passando. Acabei passando e mas eu nem queria vir, né? Aí o meu pai achou melhor, eu já sofri muito na vida, eu não quero que tu passe o que eu passei, que sofri aqui na lavoura, né? Eu acho que tu vai pra cidade, eu pago tua faculdade, lá tu se vira, né, pra tu se manter. E aí depois tu tem uma vida melhor, né? Um estilo de vida melhor. Eu falei, mas olha... não tem nada a perder, né? Vim pra cá, no final de semana eu ia ver ele, mas daí aquela questão de adolescente, né? Que já não tava nos caminhos, eu fui na adolescência, né? Não tava perdido com muita coisa, né? E aí vim conhecer a cidade. Acabei conhecendo a noite, as baladas, né? Aquela questão de início de faculdade, acabei me perdendo totalmente ali naquele período. E aí a Milena ainda insistia que eu fosse às vezes ver ela pra lá, mas eu não queria saber, tava envolvida ali, né? Daí ela até queria continuar o relacionamento, mas eu não queria, sabe? Eu acabei me perdendo realmente. E daí, na verdade, fui mais eu que acabei terminando, rateando com ela, né?
Mas hoje... Mas quem sabe Foi. se fosse aquele tempo, né? A gente não sempre diga. Tudo tem um momento certo. gente- Quando fosse Com certeza. aquele tempo, talvez A gente fala isso muito hoje, de uma sabe? forma que diferente. não daria certo naquele tempo, porque a gente não era amadurecido como era hoje. Que foi o que Deus fez, né? Todo esse caminho pra gente ter esse amadurecimento pra agora dar certo, pra gente ter o entendimento que a gente tem, né, no momento atual hoje. Claro. Naquela com época, certeza. talvez a gente teria se machucado muito mais ainda se tivesse continuado. É verdade. verdade. Enfim, né, a gente terminou, eu fui pra Santa Maria, ele veio aqui pra Ijuí, né, se perdeu na vida, eu estudava bastante lá. Depois de 1 ano fazendo cursinho, ele até foi me ver lá, passou um fim de semana comigo. E aí, em 2019. Uhum. 2018 a gente não se viu o ano todo, 2019, início do ano, ele foi pra lá, e metade do ano eu passei em medicina aqui na Unijuí. Aí eu vim pra cá, no meu primeiro semestre eu também comecei a sair, e festa. Então tu e- pegou logo, acho que foi a primeira turma de medicina? segunda. Segunda A turma. segunda. A bem primeira recente. entrou no início do ano e a segunda, que foi a minha, na metade do ano. Aí eu e o Cleiton, como ele morava aqui, a gente às vezes voltou a conversar, saiu algumas vezes, tomou uns tererê e tal, ficou algumas vezes ali pelo final do ano. Mas também, ele tava só... Eu né? tava ali, já tava em 2020, né? Que foi o ano que eu realmente me perdi foi o fundo do poço pra mim, né? Porque tinha muita questão também envolvendo ela, que eu via, sabe? Eu queria estar junto, mas não tava. Daí tinha as outras questões que envolvia vícios ali, que eu tava também num mundo, sabe? Que não queria sair, acabei indo pra carnaval, me envolvendo em carnaval também. Daí, sabe, ali é o fundo do poço, né? Verdade. Então a gente acabou se afastando. Eu vi também que a gente não tinha mais nada a ver, a gente se afastou. Eu comecei a namorar um outro menino, fiquei um bom tempo com ele e tal. E eu não conhecia Jesus nessa época. Na verdade, eu fui católica desde criança. Diferente do Cleiton, eu fui bem mais católica. Tipo, eu ia todo domingo na igreja, eu fui coroinha todo domingo. Cantava na igreja. Então eu fui muito envolvida com a igreja católica. E sim, eu conheci quem era Deus, quem era Jesus na igreja católica. Com certeza. Mas chegou um momento até do ensino médio ali, antes de eu ir pra Santa Maria, que eu comecei a questionar. Será que isso aqui faz sentido? Isso daqui que o padre tá falando não tá na Bíblia? Porque eu até ia atrás, eu buscava. Mas como as coisas que o padre falava às vezes não eram condizentes, ou eu não tinha o entendimento, eu fui me afastando. Daí no ensino médio me afastei. Quando fui pra Santa Maria, então eu me afastei mais ainda. Aí quando eu vim pra Ijuí, que eu passei em medicina aqui, eu já acreditava no espiritismo. Eu já tinha lido vários livros, eu realmente acreditava em toda a teoria espírita. E quando eu comecei a namorar esse outro menino, mais ainda. A família dele também acreditava. Eu fui no centro espírita, eu fui bem envolvida com isso, assim, por um bom tempo. E aí, Jesus, ele foi... depois de um certo período, eu nunca duvidei que Jesus existia ou quem Jesus era. Eu só passei a colocar Jesus como... não é necessariamente o Deus vivo, o Filho de Deus. É só um ser evoluído lá. Mas, ao mesmo tempo, eu acreditava que a Bíblia... É uma teoria que a gente começa... Isso, Mas, ao mesmo tempo, eu acreditava que a Bíblia era verdade. Só que eu acreditava que a Bíblia era mal interpretada. E aí, eu comecei a ler a Bíblia e eu vi que o Espiritismo e a Bíblia não eram bem compatíveis. Na verdade, não eram nada compatíveis, né? Então, eu entrei numa crise, que ou eu acreditava em uma coisa, Sim. ou eu acreditava em outra. E, enfim, né, Jesus, ele se revela para quem busca, né, enfim. E a partir disso eu comecei a duvidar do espiritismo, a ver que que eu tava sendo enganada, né? Que era algo racional, que fazia sentido para mim, tipo, eu entrei muito nisso também, porque a minha mãe, ela é falecida desde que eu tenho 1 ano de idade. Então, eu questionava muito, que Deus bom é esse que, né, Que tirou a minha permitiu mãe, isso acontecer. permitiu isso. E o espiritismo, ele me trazia respostas racionais, sabe? Mas, enfim, graças a Deus, eu fui entendendo que o espiritismo não era realmente isso, que a Bíblia que tem a verdade, que Deus, ele é bom e ele é justo. Amém. E a gente, às vezes, não entende essa justiça, mas Deus, ele não deixa de ser justo pelo nosso entendimento, né?
E a partir disso, então, o meu namoro com aquele menino terminou também. E eu fui buscando mais a Deus cada vez mais, né? Fui atrás de uma igreja aqui em Ijuí. No início eu fui atrás porque eu queria mudar as minhas companhias mesmo. Eu achava que eu não precisava de igreja nenhuma, que eu, né, orando, Podia conversando buscar com sozinho. Deus. Isso aí. E aí eu busquei a igreja pra ter novas amizades, porque o pessoal da faculdade que eu me relacionava não conhecia Jesus, enfim, eu queria mudar realmente as companhias. E aí eu comecei a ir na igreja, eu vi que a gente precisa de uma igreja, que a gente Tu se precisa ter sentia comunhão. deslocada com as Se suas sentia, amizades? me sentia muito deslocada com as minhas amizades. E essas amizades também, conforme eu fui procurando a igreja, enfim, as amizades Foi também se afastando, né? foram mudando, né? Uhum. Nunca briguei com ninguém, aliás, amo as minhas amigas ainda daquela época, a gente só não tem um convívio mais, né? A gente continua se dando bem, mas perdeu o sentido da convivência. E aí, então, no ano passado, na metade do ano, o meu pai, ele veio passar um tempo aqui comigo, ele teve vários... Meu pai também ele tem um histórico de envolvimento com drogas, de internação, e uma história também de depressão bem complicada, enfim. E naquele período ele estava saindo disso e ele estava passando um tempo morando aqui comigo. Aí ele foi na igreja comigo, ele estava frequentando também, e aí enfim, a gente viu o Cleiton na igreja, o pai e o Cleiton se conheciam, se davam super bem, mas antes disso eu já tinha visto o Cleiton na igreja algumas vezes, que eu vi ele na igreja com a ex dele, eu vi ele sozinho, só que ele nunca tinha me visto, eu nunca tinha cumprimentado ele. Eu era aquela pessoa que chegava no culto na hora de começar e terminava, eu já ia embora. Então, no dia que eu fui com o meu pai no culto, foi a primeira vez que ele me viu no culto, na mesma igreja, né, que ele estava indo e eu já tinha visto ele, enfim. Eu tava nesse outro relacionamento, né, mas totalmente desvirtuado também, sabe, né, tava com bebida alcoólica, festa, coisa, sabe, mas aquilo não fazia mais parte de mim, sabe, não fazia sentido pra mim, sabe, eu levar uma vida daquela, eu queria outras coisas, tinha outros né? objetivos e Jesus vinha transformando, sabe? Já aqueles lugares que eu frequentava, que eu ia, as amizades já não fazia sentido, né? Muitas vezes eu por conta própria ia procurar, Jesus já tocava, as amizades já não estavam lá, sabe? Então ele mexe em tudo, né? E acabou que chegou um momento assim que pra mim não fazia mais sentido o relacionamento que eu tava, e eu acabei terminando, né? Acabou terminando. Aí foi foi na semana, assim, já tinha o culto do final de semana, e nisso um amigo, né? Enquanto eu tava namorando, e nas semanas anteriores, tinha me convidado várias vezes, já sempre insistindo, sempre tem aquele amigo insistindo pra tu ir na igreja. Vamos lá, só conhece, só pisa lá. E glória a Deus. Glória a Deus que tem um desse. Glória a Deus, cara. E eu lá, antes, na minha cidade, lá, né, na vila, lá de Coroados, eu sempre cresci assim, sabe? A gente sempre via uma má imagem, né? Como eu era católico, tava a família inteira católica, né? Sempre, e que aquela gente louca lá dentro daquela igreja gritando. Aquela gente gritando, sabe? Daí, tipo, eu saía ali no final de semana. Pastor só quer dinheiro? Tava a pessoa a pessoa que tava na igreja evangélica estavam lá, torto de bêbado, bebendo, sabe? Falei, que gente, né? E aí, foi ainda, né, outro relacionamento que eu tava, a gente foi junto na igreja, né? Que ela me viu junto. Né, mas, e daí a gente acabou terminando, naquela semana, no final de semana tinha culto. Eu peguei, vou ir no culto, né? Queria ir, peguei e fui assim, eu cheguei, sentei, e veio um senhor me cumprimentar do lado, né? E daí eu olhei pro lado, assim, quando eu olhei, o pai dela. Daí, assim, bugou meu cérebro, né? Eu falei, cara, como é que tu tá aqui, né? Eu falei, oi. Aí eu dei uma olhadinha assim, tava ela do lado dele, né? Falei, não é possível, meu Deus do céu, não tem como, sabe? Falei, como que vai, sabe, a mudança de tudo, sabe? Tu pensar, a gente se conheceu lá há tanto tempo.
tava em Santo Augusto, teve um relacionamento, ela foi pra Santa Maria, ela podia ter ido pra qualquer lugar do Brasil, ter passado no Mas não, vestibular. voltou, tava na mesma Mas igreja voltou pra Ijuí e a gente veio parar na mesma igreja. e no mesmo culto. Gente do céu. E aí isso devia ser por janeiro, por aí. Mas enfim, a gente se cumprimentou e seguiu a vida. Tipo, eu não tava nem aí pra ele, né? Eu tava seguindo a minha vida. Aí foi umas semanas depois, quando eu cheguei no lado da academia, tava ela com o pai dela treinando na academia. Na mesma academia. Na mesma academia. Jesus tá dando algum sinal. Não Mas sabe. ainda assim eu não tava nem aí pra ele. Tipo, eu não. Tipo, você não tava realmente nem aí pra ele. Tava bem feliz com a minha vida ali. Enfim, um monte de coisa pra resolver com meu pai. Faculdade, as amizades já bem melhores, com. Né, até conversando com alguns outros meninos, mas o Cleiton nem passava assim pela minha cabeça. Eu também não tinha interesse. Já tinha até uma certa resistência, assim, não queria relacionamento. Tinha interesse? E pra conversar em casa. Não faz que a gente combinou. Porque a gente foi acontecendo, foi no culto, sabe? E eu também vinha, a gente acabava... Aí eu acabei, tipo, será que tal pessoa veio no culto hoje? Às vezes dava olhar, tava ela no culto. Eu, aqui tranquilo, né? E foi que Jesus foi indo, foi agindo. Quando a gente tava... Eu ia em horários intercalados. Um dia eu ia de manhã, Tava lá de tava manhã. ela na academia de manhã. Falei, não, vou trocar, vou ir de noite. Fui de noite, tava ela Não lá na tava academia. interessado, mas tava me evitando. Né? Tava, né? Aham. E daí falei, vai de manhã, vai de novo, vou de tarde agora. Fui de tarde, tava lá também. Daí falei, sim, sabe? Daí eu tinha uma caminhonete, tava andando por Ijuí, seguido vendo na rua também em Ijuí. O pai dela também tava vendo seguido na rua. Então eu falei, cara, não é possível. E aí foi até que um dia, eu não sei como que ela acabou me pedindo uma carona, né? Eu acabei comentando que tinha de sábado tinha um encontro ali, né, dos jovens, né, na igreja, acabou comentando, eu falei, vou pra lá esse final de semana, né, já ia pra lá, no mesma cidade, aí acabei dando carona pra ela, tá, a gente começou a conversar da vida e coisa, como é que ia, estudos, e foi indo, né, depois chegou um momento, assim, que Jesus começou a trazer ela na minha mente. Tá, mas vamos voltar um pouquinho à história. Antes disso, em março, eu ia me batizar em fevereiro ali, nessa igreja, e não deu certo o batismo, enfim, ocorreu uma falha na comunicação entre eu e o pastor, que eu não ia poder fazer as aulas de pré-batismo por conta da faculdade. Eu tinha entendido que eu ia me batizar e a gente ia remarcar essas aulas, o pastor tinha entendido outra coisa. Enfim, acabou que esse batismo não aconteceu, né? Eu não me batizei nessa data. E por conta disso, o pastor, graças a Deus, marcou um outro batismo por minha causa. E nesse batismo também que não deu certo dela, né? Eu tava estudando pra OAB, né? E aí, tipo, tava estudando ali, queria que eu me batizasse, mas não tinha entendimento ainda, né? E não queria me batizar. Falei, vou deixar, na próxima vez que tiver, agora vou priorizar os estudos, depois eu me Batizar no batismo, mesmo né? E deixei, né? Peguei e deixei. Falei, não vou me batizar E agora. aí, em março, o pastor criou o grupo do batismo, eu fui olhar quem eram os outros Ele que tava iam no batizar grupo do comigo. batismo. E daí Tava abriram, ele no grupo. depois que eu fiz a prova da OAB, abriram uma nova data pra fazer o batismo, né? E nisso eu falei, não, agora vai dar pra me batizar. Fui lá e falei com o pastor, eu quero me batizar, né? Quero fazer as aulas. Ele falou, não, vou ter que colocar no grupo depois. Me colocou no grupo ali, tá? Daí de noite eu tava em casa, fui ver, mas vou ver quem é que tá no grupo. Tava ela no grupo. Falei, não tem como, não tem como. Sem tu combinar nada, sabe? Imagina. Meu Deus do céu, que loucura. E até aí a gente não tava conversando ainda. A gente se cumprimentava, porque ele cumprimentava o meu pai, então ele falava na academia quando meu pai ia com o meu pai, não falava comigo, eu ficava treinando e os dois batendo Dá papo. pra certeza que vocês pensavam, o meu é muita coincidência isso. Não, E aí tem as aulas de pré-batismo, né? A gente Aham. fez um curso de pré-batismo. Depois de um curso desses, a gente saiu, conversou, comeu hambúrguer, passou umas 2, 3 horas conversando. E tinha sido muito, muito bom, assim, e tal. Mas aí se batizamos, né? Às vezes eu pegava umas carona com ele a partir disso, Depois então... disso eu comecei a notar que ela queria se aproximar mais, sabe? E Mas aí, mais ou menos, assim, né? mas daí eu comecei a evitar, eu falei, não, é passado, vou viver coisa do passado, fica no passado. Falei, não tem chance, não tem como, né? E acabou passando os dias assim, e
Como foi chegando mais próximo do batismo, né? Eu tava passando por muita coisa, mas eu colocava a cabeça no travesseiro. Qualquer coisa eu queria fazer no dia, assim, ó. Eu acordava, era o dia inteiro o Senhor me trazendo ela na mente. O cara tava lavando uma louça, uma coisa. Mas o que, né? O Senhor tava me trazendo ela na mente, né? Eu falei, mas que jeito, tiro da cabeça, vou me envolver com outra coisa, vou, né, ocupar meu tempo. Não tinha, sabe? Tava ali, mas que jeito, cara, o que é isso, né? Que loucura. Aí eu deitava a cabeça no travesseiro, assim, pra dormir de noite. Eu me lembro que fiquei duas noites, né? Não foram seguidas, mas foram, tipo, em semanas intercaladas. Que eu fiquei a noite inteira sem dormir. Eu fechava o olho e o Senhor me trazia... a gente no altar, ela vestida de noiva casando. Meu Deus. E eu passava a noite inteira sem dormir, assim. Eu falei, mas não é possível. E a gente acabou... Saía um culto assim, daí eu falei, bah... Daí num culto, no dia 11 de junho, ele me convidou pra ir sair jantar. Eu falei, vamos Um sair dia comer alguma antes coisa. do dia Né? dos namorados. Mas a gente não tinha se ligado. Assim, pouco propício ele me levar no Sabor da Serra nesse a dia, gente com o não Sabor tinha da se Serra ligado, decorado, com né? fotógrafo, com violinista. Enfim. Eu falei aquele dia, vamos sair comer uma pizza, né? Vamos comer alguma coisa. Eu falei, pode ser uma pizza? Ele falou, pode. Mas eu nem tinha me ligado, dia dos namorados. Eu solteira há quanto tempo, né? Da solteira, dia dos namorados, vai fazer... É igual. E aí, a gente saiu dali e eu falei, bah, pode ser no Sabor da Serra, né? A recente tinha começado a sair, comer pizza, fazer coisas assim, né? Aí a gente falou, vamos no Sabor da Serra. Aí cheguei, encostei lá, a gente chegou assim... Tudo decorado. Tudo decorado, dia dos namorados. Aí, Foi muito constrangedor. A gente Quando a não gente tinha chegou... intimidade. A gente não conversava É. no WhatsApp. A gente tava voltando a se conhecer. E aí todo mundo assim tratando a gente como um casal romântico. Eu sei, com tipo A gente jantar à chegou luz assim de já, velas. o casal Foi reservou muito uma mesa, constrangedor. chegou assim, já o casal reservou uma mesa, né? E eu fiquei com a cara no chão, falei, que é isso? Já olhei lá quando vi barulho de violino, né? Aí ela falou, Uma gente, música não tem romântica. mesa agora, vocês querem esperar? Eu falei, bah, mas deve estar em todo lugar assim. Eu falei pra ela, te incomoda algum problema? Eu falei, não. Eu falei, não vou esperar a mesa. Ele entrou lá e pegou a mesa. Sim, e aí foi muito constrangedor, né? Porque eu olhava pra ele e dava risada. Tipo, meu, a gente tava numa Cara, situação ele tava muito assim. constrangedora. E aí aquela noite a gente conversou de tudo. E tipo assim, eu já não tava mais na fase, eu não ia mais ficar com alguém por ficar, né? Eu já tava bem convertida. Eu já sabia que E eu não tinha, né, sabe, não ele tava, não tava tão tão convertido assim. sabe, não tava tão crente, né? E, enfim, eu já sabia que se eu fosse me relacionar com alguém, eu queria que fosse pra casar. Eu já, né, não queria mais estar perdendo tempo com um namoro à toa, nem conhecendo gente que não ia dar em nada. E eu deixei isso muito claro pra ele, inclusive. Ó, que- E assim. eu também peguei e fui muito clara, né? Eu falei pra ela, ó, já aconteceu tudo isso aqui, né? E daí também fui muito claro da minha parte com ela, mas eu não, né, não tava totalmente nos caminhos, né? Tinha algumas coisas que Deus não tinha me tocado ainda, né? E aí a gente viu que os nossos propósitos de vida, os nossos objetivos eram parecidos, a gente tinha muita coisa em comum, a gente viu que muita coisa do que a gente tinha de planos na adolescência, no nosso namoro a gente ainda tinha, a gente retomou essas coisas depois de ter perdido muito tempo assim no mundo. E, enfim, a gente viu que a gente se daria muito bem, que os objetivos eram compatíveis e que daria. Mas aí teve um porém, né? Eu falei pra ele que eu ia, né, só namorar pra casar e que só ia ter relação depois do casamento. E ele me falou, eu não me imagino nisso. Então tá, né? A gente seguiu a noite, mas pra mim tava claro que a gente não ia dar em nada, porque se os dois não estão alinhados, não tem como, né? E aí, isso já era, né, então, 11 de junho. E a gente tirou foto aquele dia lá. Eu ia perguntar, não tiraram violino, foto? assim, sabe? Aham. Mas foi Né? no dia dos Foi namorados? um dia antes. Um dia E daí, antes. por isso Foi no era essa sábado. comemoração. É. No Meu domingo do Deus. dia 11, dia 12 era dia dos namorados, segundo. Na segunda era dia dos namorados, né? E daí acabou acontecendo aquilo ali, né? Eu tinha uma expectativa, ela já... Ele achou que ia sair jantar comigo, ia ficar comigo, eu ia É. pra casa dele. Eu já jantei, fui pra minha casa, dei um tchau assim, bem tchau.
daí eu voltei pra casa decepcionado da noite ali, né? Do final, né? Achou que ia pagar uma pizza, né? Cara, e assim, ó, a gente chegou lá e tudo, a decoração, todos os valores são bem mais além do Sim, normal, uns né? 20 pila mais Eu, normalmente. eu falei, É, não, a gente saiu de lá, a gente gastou quase 300 reais. É bem mais. Quase 300. É que faz tempo. Eu falei, meu Deus, gastei 300 reais. Deve pra... Eu não ganhar nenhum beijo, né? Cara. E fui pra casa chupando o dedo. No outro dia, assim, né, eu falei, nossa, era dia dos namorados, né? E eu até, tipo, tinha pensado, né, vou convidar a fazer... Mas se não quer nada com nada, e eu que não vou convidar pra sair de novo, né? Peguei e fiquei em casa. E aí meio que depois disso a gente parou de conversar assim de novo Aham. por um tempo. E aí mais pro fim do mês, ali pelo dia 20 e poucos e tal, eu peguei carona com ele de novo. E aí no dia 1º de julho eu teria minha festa de pré-internato, né? Que é uma festa da faculdade antes de nós entrar no internato. E as minhas amizades já eram só o pessoal da igreja, o pessoal que não vai nessas festas. E eu não tava empolgada pra festa. Eu ia ir porque tava com os meus colegas, meus amigos, ia ter um jantar com todos os professores. E daí eu convidei um casal de amigos, a minha prima e o namorado. E eu tinha um monte de pulseira, né? Então eu falei pra ele, quer ir? Vai ter uma festa aí, né? Pra internato e tal. Se tu quiser ir, eu te dou uma pulseira. E aí ele foi. E aí, depois disso... Daí os amigos que já tinham levado ela, já quiseram deixar ela por gosto pra me dar uma carona depois, né? que assim, a minha prima, então, que eu fui de carona com ela, que era minha convidada, ela tinha compromisso no outro dia de manhã, então ela tinha que voltar cedo. E ela foi envolvida com a minha história com o Cleiton na adolescência, mesmo ela sendo mais nova, ela ela conhecia conhecia. ele, Ela sabia da apoiava, história. ela Sabia. gostava, enfim. Então, quando ela foi embora, Ela mexeu os pauzinhos dela. devia ser uma meia-noite, ela falou... Daí eu falei, eu vou embora também, porque já tava começando as músicas que eu já não queria ficar. Aí ela falou, não, Cleiton, tu dá uma carona pra ela depois? Daí... Nem Ele era o que falou- eu queria, né? Imagina! Posso fazer isso, por favor? Aí, Faz sacrifício. aí a festa já tava chata, que daí já começou as músicas que eu já não curto A gente se sente muito. desconfortável, né? A Já gente tava se sente deslocado, né? deslocada. Aí eu falei pra ele, vamos embora, me leva embora. Daí ele falou sim e tal. Aí ele me convidou pra ir pra casa dele. Daí eu falei, olha, só se a gente for como amigo, né? Porque tu sabe que não vai rolar nada. E eu falei, não, como amigo eu não quero, né? Não quero que vá. Mas daí, tipo, a gente tava indo pro caminho da minha casa e ela não falou nada. Não falou mais nada. Falei, então tá. Daí a gente foi pra lá. E daí a gente tava olhando um filme lá e a gente começou a conversar coisas do relacionamento, nosso passado, né? Não aconteceu A gente começou a nada. ver um filme e ele começou a chegar mais perto, daquele jeito. E daí eu falei, não, peraí, né? A gente tá vendo um filme, eu tô aqui como tua amiga, não tô aqui pra fazer nada. E daí a gente começou a conversar, enfim, ele se declarou. Eu era o amor da vida dele. Capaz, mas enfim, daí a gente conversou e decidiu que ou a gente ia tentar alguma coisa, ou a gente ia se afastar de vez, porque senão, com toda a nossa história do passado, a gente ficar brincando de ser amigo, a gente ia só se magoar. Sim, Com certeza. Né, enfim. Aí a gente conversou, a gente orou, e a partir disso foram bastante batalhas também, até a gente alinhar o que eu queria, com o que ele queria, com a gente entender também o propósito de Deus pra nossa vida, a gente ir se submetendo à vontade de Deus, né? Que foi a gente retomando o nosso relacionamento, né? Que foi Deus trazendo ela novamente pra minha vida, que foi realmente que eu fui Tu foi se alinhando. me Foi se alinhar de alinhando. verdade, Tá sabe? nos puxando a orelha. E ela foi me puxando também, sabe? E daí os amigos também, Deus vai colocando... As né, meu pessoas líder- certas as também, pessoas né? certas, meu líder de célula me dava muito bem, ele me puxava muito, ele tem um excelente entendimento, né? Uma pessoa muito madura na fé, já casada há muitos anos, com filhos. E daí ele começou a bater nisso, né? Mas daí teve algumas coisas ali que pra mim não ia, sabe? Não, tava complicado, né? E eu conversei com ele até um dia, né? E ele falou, olha, é realmente isso, se ela não quer isso, não tem o que fazer, se ela quer só depois do casamento, né? E eu tava naquela semana ali decidido assim,
já não sabia o que fazer, sabe? Eu tava a fim de terminar e eu ficar no mundo, né? Mas eu falei, se eu tô entregando para Jesus, se é realmente isso que tá na palavra, ele veio e me falou, ó, isso aqui que tá aqui, realmente, né? Tem que ser assim, porque senão vocês não têm a bênção de Deus, não adianta, né? Vocês vão estar sem a bênção de Deus. É verdade. E eu falei, olha, eu realmente gosto dela, né? Se Jesus moveu tudo isso, tudo que aconteceu, né? Então, o mínimo que eu tenho que fazer é realmente me consertar em todas as áreas da minha vida, né? Tá em obediência, né? E eu tive esse entendimento e daí é uma decisão que tu toma, né? Tomei a decisão, falei, não, vamos pra frente, tu vai ser realmente a mulher da minha vida e daqui pra frente tu vai ser a única mulher pro resto da minha vida, né? Peguei e decidi isso. E de lá pra cá, a gente cada vez começou a se dar melhor ainda, se conhecer muito melhor. Desde a nossa família, a gente não tinha proximidade, né? A gente começou a se aproximar, né? Ela tinha muito desde a questão da adolescência, coisa de não apresentar pra família, sabe? Que tinha, né? Medo. Muito na verdade, medo, né? esse era um trauma dele, né? Porque eu não apresentei ele pra família. Eu não... Quando era adolescente, sabe? Sim, sim. Né? O Mas primeiro relacionamento Mas do ele Senhor. ainda tinha um pouco esse sentimento de que eu não ia levar a sério, que eu não ia apresentar pra família. Então, eu fui até um pouco pressionada logo no início tá aí, vamos envolver a família. Mas eu queria, vamos envolver a família depois que a gente souber que vai dar certo, né? Não botar a carroça na frente dos bois. Mas, enfim, as coisas foram se organizando, a gente foi conversando e a gente foi entregando cada vez mais a Deus. Tanto que eu vejo que, apesar de que só faz 1 ano e 1 mês que a gente tá junto, né? A gente, desde julho, então, do ano passado, a transformação do Cleiton, desde então, tem sido gigante, assim, a vida espiritual dele tem toda a vida, né, financeira, física, de amizades, espiritual também tem só melhorado desde então, e a minha benção. também, né, com certeza. Mas... É que é um posicionamento que vocês isso. tomaram, né? E agora são os dois no mesmo propósito, né? Estão alinhados no mesmo objetivo e, Sim, querendo ou não, vocês assumiram uma posição e um posicionamento em que eu creio que é uma das maiores legalidades que tem dentro de um relacionamento, né? É muito aplausível isso. É porque, assim, todo mundo sabe, nós somos carne, somos humanos e é uma fraqueza muito grande nessa parte. E quando tu toma um posicionamento e você negar, é negar um sentimento que você tem por uma pessoa naquele momento. Então, é aplausível, porque, tipo assim, Satanás, eu creio que é uma das coisas que Satanás mais tenta infiltrar Toma dentro legalidade, dos né? relacionamentos, é nessa parte. E é um exemplo, né, para Muitos que estão assistindo, pra assistindo muitos jovens e tudo mais, são exemplos, né, de Eu Que é digo, possível. É que é possível. possível. e assim, a gente Ele tem, acelera o casamento. né, eu tenho muito o entendimento, né, depois com o amadurecimento, né, Deus trouxe a revelação muito para mim, que tem muitas bênçãos que a gente já tem acessado e que Deus tem trabalhado não só conosco, mas com os nossos amigos e principalmente com os nossos familiares, que é algo que a gente tinha muito medo, né, a reação da família com muita coisa, que foi em cima disso, em cima dessa obediência é que ele tá fazendo as coisas acontecer, sabe? Ele tá movendo as peças, tá fazendo as coisas acontecer, né? Então, a gente tá firme e a gente poder trazer isso, né? Passar por esse vale, porque não é fácil realmente. Não. Sim. Pra mim foi muito mais forte, homem e muito mais hormônio, né? Então pra mim foi muito mais forte essa questão da carne do que ela, né? A gente vive pelo espírito, né? Então eu pra mim muitas vezes, a empresa não tá bem, né? Vida financeira não tá bem, muita coisa não tá bem, quando bate mais isso em cima ainda assim, aquele turbilhão de problema e coisa, sabe? E tu tá ali, tu tem que continuar, sabe? Mas é muito bom isso, que Deus tem me preparado muito como homem. Que benção. Eu tenho amadurecido muito mesmo, intelectualmente, né? A vida espiritual, como pessoa, eu tenho me desenvolvido muito, né? Hoje eu sou uma pessoa muito melhor depois que ela entrou na minha vida, que Jesus entrou na minha vida, tem me transformado muito. Claro, a gente erra muito em muitas coisas ainda, a gente é humano, mas A gente a sempre gente vai reconhecer e se consertar, né? E graças a Deus, assim, tem sido uma maravilha o que a gente tem vivido no nosso relacionamento, né? Desde amizades que Deus colocou na nossa vida para nos direcionar,
Desde agora, na preparação do casamento, desde o lugar que a gente vai morar, que, né, ultimamente as coisas elas têm se alinhado, assim, e a gente tem cada vez mais entregado realmente, ó Deus, a nossa vontade é essa, mas que seja feita a tua, e no momento que a gente realmente está se submetendo à vontade de Deus, as coisas acontecem, né? Não da forma às vezes que a gente quer, mas a forma que Deus quer, ela é muito melhor Com certeza. até é do que a verdade. gente entende e possa imaginar, né? Então as coisas estão se alinhando muito e, enfim, ainda faltam 2 meses e meio pro casamento. E a gente tem certeza que tem muita coisa para acontecer até lá e, enfim, a gente ainda tem muito a crescer e muito a amadurecer antes e depois do casamento. Mas é saber que a gente vai errar, mas buscar a Deus sempre acima de tudo, né? E acima do nosso relacionamento, buscar a Deus, né? Que Com ele tem certeza. que estar em primeiro lugar. E dá pra ver um propósito que Deus tem na vida de vocês, né? É muito notório isso, pela forma com que Deus aproximou vocês, pela forma com que vocês tiveram passado, pela forma com que Deus teve que mexer tudo para aproximar vocês É verdade. novamente, né? Então é muito notório, eu creio que Deus tem uma porta muito grande sobre a vida de vocês na questão ministerial. É verdade. Né? Eu creio que Deus tem algo muito grande para entregar para vocês, né? Esse sinal de obediência para vocês, né? Eu creio que a obediência é a maior chave que nós temos para alcançar as promessas que Deus tem sobre a nossa vida, né? A obediência, ela faz com que a gente se achegue com mais intimidade ao Espírito Santo, né? Porque a gente aprende a escutar Ele, a escutar as vontades do Senhor, e conforme essa forma que a gente vai sendo obediente, a gente vai crescendo espiritualmente também. Né? Para nós, tem sido momentos maravilhosos que nós temos vividos, né? A gente tem como objetivo, né, de estar trazendo com o nosso relacionamento, com tudo isso, né, é a família tradicional, né? Porque hoje a gente Isso. é visto como louco. A gente, Isso. muitas vezes a gente está vivendo assim, né, hoje, porque vai totalmente contra o mundo de hoje. Com Meu certeza. Deus, eu vou me casar antes de me formar. É. O que custava esperar só mais Tem que 7 fazer meses carreira, não que pode ter filho. depois do Imagina casamento. uma É bem menina isso. fazendo medicina, vai entrar no relacionamento para ter uma família, né? Tem que se formar, tem que fazer uma carreira, né? Então tem muita influência, né, das pessoas em volta em cima disso, né? Para mim também tem questões da família ali, algumas questões financeiras, né? Outra coisa que a gente tem também batalhado muito e que tem se quebrado em nós, que agora que a gente busca essa família, buscar a família tradicional, os valores tradicionais da família, é a questão, né, muitas vezes assim, ó, que nós dois, cada um de sua família, foi os primeiros convertidos da família. Então, essa batalha, né, porque quando, principalmente, eu falei pro meu pai, eu me decidi e vou me batizar tal dia e eu gostaria que o senhor estivesse, ele falou, tu tá ficando louco, isso é coisa do diabo, assim, ó, se virou pra mim, sabe, essa gente tá virando tua cabeça, eles estão mexendo contigo, eu já fui nessas igrejas, eles só querem dinheiro, não sei o que, sabe? Aí, quem eu tinha mais principal apoio naquela época ali pra questão do batismo, né, foi assim, quem eu tive uma resposta que eu não esperei. Eu ia pensar 2 vezes sobre o meu batismo em cima disso, né? Mas a questão que Jesus foi trabalhando, depois no final do mesmo dia ele me ligou, se desculpou, né? Deus usou outra pessoa para ir conversar com ele, para esclarecer, lá no momento que foi minha madrinha, conversou com ele. E Deus tem se revelado em todas as áreas, em todas as coisas, sabe? Ele tem tocado, né? Depois o meu pai entendeu. Hoje, né, quem falou de Jesus pro meu pai, né, que ele aceitou Jesus, fui eu. Né? Glória a Deus por isso. Então, Glória a a Deus. gente está tentando trazer cada vez mais ele, a família também. E a gente tem dado o nosso exemplo, a gente tem se certeza. cobrado muito para dar um exemplo para nossa família, né? Porque meu pai separado da minha mãe, né? A Milena também, né? Sempre tem coisas complicadas na família, minha família também, né? Questões complicadas que a gente busca quebrar aqui agora. Não, a gente tá quebrando isso a partir do nosso relacionamento. Isso aqui não vai ter mais essas coisas sobre os nossos filhos. As maldições hereditárias são Maldições quebradas, hereditárias, né? Quebradas aqui, então a gente vai fazer dar certo, né? Então a gente tem batalhado muito em cima disso e a gente tem tido assim respostas espetaculares, tem, né, pessoas da nossa família que têm se emocionado com isso,
A gente tá no relacionamento dessa forma, buscando o casamento da forma certa, buscando a família tradicional. E aí a gente tem como objetivo, principalmente do casamento, e dando esse depoimento para vocês, né, é a gente buscar, né, essa essência da família, que ainda vale a pena a gente lutar por uma pessoa, vale a pena a gente acreditar em Jesus, na salvação dele, sobre a graça dele, né, vivendo a palavra de Jesus e Deus, né. Então isso tudo vale muito a pena, a gente tem toda uma recompensa por isso, né, e é isso que nos protege. É isso, a gente vive por isso, né? A gente busca estar nos caminhos por isso. Então a gente busca sempre encaixar todos os nossos valores em cima disso. Claro que às vezes a gente acaba errando, mas a gente busca sempre se consertar, tá em cima da palavra, né? E a gente tem só colhido frutos maravilhosos. E a gente tem buscado, principalmente com o casamento, a gente teve como objetivo, vamos fazer uma festa de casamento, pela questão que a gente vem com os nossos amigos do mundo. Sabe, né, muitos dos relacionamentos dos nossos amigos que estão no mundo, assim, ó, não querem casar, né, não querem ter aquele compromisso, não querem ter filhos, sabe? É um exemplo que É um vocês vão exemplo. estar dando, Que né? a gente vai estar dando. E é uma comemoração de algo que a gente quer também. A gente sabe que o casamento não é uma festa. O casamento não é mesmo uma festa. Mas a gente realmente quer comemorar dessa maneira por nós, né? Pelo início da nossa família. E também para dar um exemplo para os nossos amigos que muitas vezes nem sabem o que é isso, sabe? Pra estar tocando, né? Claro. Principalmente Com eles com certeza. isso, né? Porque assim a gente vê, às vezes é muito mais fácil para alguém que já tá, já é cristão, já nasceu uma família, tá todo o meio assim. A gente tem visto que é muito, pelo menos parece pra gente ser muito mais fácil do que nós que somos os primeiros convertidos a estar mostrando isso para eles, né? Então a gente tem batalhado muito, principalmente eu com alguns amigos ainda do mundo, né? A gente já vê que as conversas não se encaixam, né? A gente tenta confrontar, buscar trazer a verdade, né? E a gente vê que a pessoa acaba, né, se afastando, já vê que já não é, vê que realmente a gente tem tido uma transformação e não tá mais naquele mundo, né? E a gente tem sido muito corrigido também ultimamente. E muita coisa que a gente entrou e que às vezes não era o que Deus queria pra nós, tem dado errado, tem dado muita coisa errada. Financeiramente tem dado muita coisa errada. Mas a gente tem visto que Deus ele tá nos tirando de um caminho que a gente às vezes estava querendo entrar e que não era o que ele queria pra nossa vida, né? Então, realmente tem bastante coisa, apesar de tudo de certo e de bom que tem dado certo, muita coisa tem dado errado também. Mas a tudo gente é vê aprendizado, que- né? Tudo é Exato. aprendizado, experiência, e Deus vai se revelando, né? Claro. Então, E é um degrau, não adianta, a gente vai ter os nossos gigantes. E glória a Deus por a gente ser repreendido. Glória a E é Deus. verdade. Exatamente. Né? E Tocado, poder né? corrigir o nosso caminho. E a gente tá com o coração aberto para esse tocar, e a gente tá embaixo, né, de buscar sempre estar embaixo, né, da obediência, né, de ser obediente. E Deus, assim, na nossa vida, a gente tem a vida aberta para Deus, no que Ele quiser tocar e transformar, né? A gente tá aí para receber a palavra em muitos, principalmente eu, com muitos negócios que eu tenho entrado, feito, Deus tem se revelado que não é a coisa certa para mim, para minha vida, para o nosso relacionamento, né? Então Ele tem nos movido muito para a gente trabalhar em cima dessa questão da família tradicional e buscar trazer o exemplo, sabe? Que vale a pena a gente lutar pela nossa família, que é a família que Jesus quer. Com certeza. É isso aí, gente. Então- Meu Deus. É bem isso, né? A gente vê que Satanás, ele luta, né? Pra destruir esses valores, né? Pra destruir a família, destruir os princípios, né? Porque o que vocês estão fazendo? Estão resgatando princípios que foram perdidos, Isso. né? Aonde que a gente escuta, né? Que estão se guardando. E olha que isso é um exemplo, porque isso é maravilhoso. Você vê que duas pessoas estão no mesmo propósito, no mesmo caminho, servindo de uma maneira íntegra, né? Eu posso dizer por nós, né? A gente a gente tomou a nossa atitude, né? Como a gente estava comentando antes, porque a gente tinha essas brechas, né? De um relacionamento Isso. aberto sobre nossas vidas, né? Então, e o casamento veio para selar essas brechas. Só que vocês vão entrar num casamento
com as brechas fechadas, bem dizer. Exatamente. Então, eu imagino o poder espiritual que vai haver sobre esse casamento, sobre a vida de vocês, sobre a aliança de vocês, sabe? Com certeza. Uma aliança reta, íntegra, nos caminhos do Senhor é um exemplo e é muito plausível. Falo de novo, a atitude de vocês, a forma com que vocês vêm guiando a vida de vocês. Olha, tem que dar os parabéns para vocês, né? Que mais pessoas possam seguir o exemplo de vocês, Isso, né? E que possam ser tocadas para que a gente possa reativar cada vez mais, né? Essa família tradicional, esse início tradicional, né? Para que Isso. possam viver os caminhos do Senhor, os planos do Senhor integramente, né? E Íntegros. não é por nós também, né? É tudo... toda a glória e honra seja Sim, dada não, a eu Deus, né? A disse que gente não é não fácil. merece mérito nenhum, a gente... Que toda honra e toda glória seja dada realmente a Deus, porque se fosse pela força do nosso braço, a gente Isso é verdade. né, não estaria aqui. Então, E quem tem cuidado de tudo realmente é Deus. É que Ele que lindo, tem. gente. E que o início, né? Todo mundo tem a sua caminhada com Jesus na sua vida, né? Ele tem um momento para cada um, mas para você que está nos assistindo, que já ouviu alguém falar para você de Jesus, falar do amor de Jesus, né? Eu, como a minha experiência, como o Cleiton teve a experiência, eu digo para você que vá pelo amor e não se deixe ir pela dor, como eu tive, infelizmente, a experiência de ter isso. Que você busque os caminhos do Senhor, busque o entendimento dele e esteja com o teu coração aberto para a palavra dele, para o que ele tem na sua vida. Que o propósito dele se revele na sua vida. Amém. Glória Amém. a Deus. Nossa, foi muito bom ouvir. Mas né, tipo assim, desde da parte da luta que tu enfrentou, né? Tipo, como a forma com que Deus se aproxima, como tu disse assim, ir pela dor é uma parte muito difícil. E você entender que é um trabalhar do Senhor, eu creio que é mais difícil ainda, porque às vezes na própria luta que também vem os questionamentos, né? O porquê. Mas foi bem quando eu pedi socorro, quando eu gritava pedindo socorro lá na emergência a Deus, que foi Ele que deu a vida novamente, trouxe a vida novamente ao meu pai. E entender também que não é um processo linear, né? Apesar de que o Cleiton teve toda essa experiência muito forte, muito marcante, e que ele realmente conheceu Jesus ali, e enfim... Mesmo assim, depois disso, ele teve muita recaída no mundo. Mesmo assim, ele, depois disso, meio que esse impacto esfriou. Ele não buscou gradativamente a Deus. Não foi um processo linear. Foi um processo vem, até... Isso faz parte, a gente Até- é humana, até a gente ter... Até alinhar tudo, Até né? alinhar tudo, a gente tem uma revelação, né? O que me trouxe muito conhecimento, que foi muito bom, né? Foi o GC que a gente tinha entre os amigos, né? Que a gente se reunia um dia da semana, fazia uma comida e falava sobre a palavra, entre os homens ali, né? Sobre amigos. Ali que a gente tinha um estudo direcionado, que foi o que me ajudou muito, né? Então, durante a semana, né? Sempre tem aquela história, não adianta a gente ser cristão no domingo ali no culto e durante a semana É verdade. você foi o cristão, né? É bem Então, isso. é bem isso, é a gente buscar o conhecimento e ter a revelação. E Deus vai usando as pessoas, assim como trouxe novamente a Milena na minha vida, que foi quem realmente, vamos transformar, e Jesus foi tocando, e eu fui me deixando ser transformado e tá alinhado. Né? E eu tenho muito a melhorar, com certeza. É uma caminhada que a gente vai ter ao longo da vida, né? Que a gente vai conseguir se alinhar para cada vez estar mais parecido com Cristo. Né? Com certeza. E outra coisa que marca é que ali, sem tu conhecer, vamos dizer assim, a palavra, como hoje tu conhece, né? A fé que tu teve ali, vamos dizer assim, de clamar a Deus, porque tu poderia estar ali xingando Deus, Sim. né? Porque isso com o meu pai, né? Questionando, meu pai vai morrer, meu pai vai isso, meu pai vai aquilo. Né? Mas mesmo com os médicos falando as palavras contrárias, tu estava pedindo ainda socorro. Então, porque não existe nada impossível para o Deus que nós servimos. É verdade. E eu digo Né? assim, ele tem um chamado. Tem pessoas que são os escolhidos que ele tem um chamado, ele tem uma missão, né? Enquanto ele não tiver cumprido aquela missão, né, que muitas vezes, como eu estava no caminho errado, muitas vezes
eu até não via sentido na vida, tive muitas crises, né? Acabei me envolvendo com muita coisa errada mesmo. E foi depois disso, né, que tive uma revelação ali que não, ele teve um chamado para mim, sabe? Poderia ter acontecido muita coisa, mas ele ia me chamar, foi o momento certo para mim conseguir ter uma revelação dele na minha vida. Tinha coisas que eu tinha que consertar e nesse meio caminho ele foi se revelando o que ele tem muitas coisas para minha vida, para o nosso relacionamento. Com certeza. Então, para muitas pessoas, para você que está nos assistindo, né, que muitas vezes, eu tô tentando, né, às vezes a pessoa tem um sentimento de suicídio, já tentei tirar minha vida, coisas desse momento, né, eu digo assim, para aqueles escolhidos do Senhor, não adianta, não tem o que você fazer, porque você é um escolhido e Jesus tem uma missão para tua vida e aquilo vai se cumprir, sabe? Glória a Né? Deus. Porque foi quando eu pedi socorro, não era o Cleiton, foi o meu natural que pediu socorro a Deus, ao Senhor. Foi o meu natural, foi o Cleiton natural, sabe? Então, no nosso natural, na nossa essência, que é quem nos deu a vida, é a nós que a gente vai clamar, sabe, na dor, e não tem, sabe? Então, para muitas pessoas, se isso se identificou com você, que você mesmo sem ter um conhecimento da palavra, já teve esse sentimento de quando você tá na dor, quando você tá lá, você clamar a Deus, você pedir socorro a Ele, é porque essa essência Ele te chamou para uma missão e Ele quer ter uma vida de intimidade com você. Ele quer ter um relacionamento com você e Ele tá te buscando, basta você procurar o Senhor também. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, com essas palavras, né, a gente agradece. Muito. Nossa, Inteiramente. nos sentimos muito Agradecemos. honrados de estar fazendo parte disso. É muito bonito o que Deus tem para a vida de vocês, essa missão de vocês. Amém. Glória Espero a que Deus. muitas mais pessoas, né, sejam convidadas, façam parte disso e tenham muitas vidas tocadas, né, e que muito mais pessoas venham pelo amor e não pela dor. Né? Amém. Cada história que traz aqui é uma reflexão que traz nas nossas vidas e creio que naqueles que estarão assistindo, né? A gente sai sempre daqui diferente da forma Com como que uma a gente entrou. pulguinha sempre aqui, né? Exatamente. Deus sempre toca de alguma forma conosco, então, né, é maravilhoso. E agradeço mais uma vez a presença de vocês agora. Muitíssimo por terem E vindo. que Deus continue abençoando, né? Que todos os propósitos, os projetos que Deus tem sobre a vida de vocês Amém. venham se cumprir, que esse casamento seja maravilhoso, E que já nenhuma ação do inimigo venha tocar. Em nome Tá de bem? Jesus. Em nome de Estão Jesus. abençoados em nome de Jesus, né? Que venha ser dar Amém. tudo certo, né? E eu tenho certeza que lá na frente nós vamos se encontrar de novo e vão ter muitas mais histórias de bênçãos que Deus vai derramar sobre a vida É de vocês. verdade, é verdade. Amém? Amém. Então a gente vai Glória a ficando Deus. com mais esse episódio. Fiquem ligados, até o próximo. Até.